Sua lavoura. Escolha a linha Imperador da Stara e colha resultados. O Orestes estava entrando na porta quando eu dei o texto de produtos Dália, que é o melhor momento do seu dia. Bom, a equipe já sai lá da redação para daquelas conversas particulares e vem para o assunto que interessa ao público, o debate do nosso Ganhando o Jogo. Nós temos um final de semana, há pouco o Lazier conversava com o Marcelo Salzano, de rodada de Campeonato Brasileiro, e aquilo que ontem era o debate parece que esquentou, hein? A possibilidade de contratação pelo Grêmio do lateral direito veterano do Palmeiras, o Marcos Rocha. Eu acho um bom jogador. A discussão foi feita ontem, mas agora temos uma realidade. Pelo que está se percebendo, a questão evoluiu e ele poderia vir para jogar aqui. Eu sei que o João Pedro é um bom jogador, quando estiver em forma vai ser é um bom jogador. Agora, eu acho que o Marcos Rocha chega e é titular. Pelo que ele já apresentou, é um cara de 36 anos, não está no fim de carreira ainda, tem bola para rolar, meu. Tem cara com 40 aí metendo ficha. Eu acho que é um bom reforço para o Grêmio se conseguir se acertar essa contratação. Eu estou bastante motivado, não sei por que razão, às vezes tem sentimentos que a gente não domina, não compreende, mas eles te controlam, te dominam, te envolvem, de confiança que o Inter vai passar na Libertadores pelo Flamengo. Só que vocês viram ontem o Palmeiras, gente? Bah, que máquina. Mas o adversário do Palmeiras, ele é qualificado ou não é qualificado? O de ontem? Marcelito, que conhece. Pode ser, bom dia primeiro a todos, pode ser uma equipe menos qualificada que as demais, né? Mas é jogo de Libertadores, sempre tem uma dificuldade importante. O Universitário tem uma grande torcida e o Palmeiras, ele, nessas oitavas de final, bom, já podemos, pelo menos, cravar o Palmeiras nas quartas de final, né? E nós tivemos vários resultados aí, empates em 0-0, vitórias magras de outros times e o Palmeiras soprou. O Abel Ferreira que mudou o esquema, ele colocou 2 centroavantes, o Flaco Lopes e o Vitor Roque jogando lado a lado, e o Palmeiras teve aí uma grande atuação. E agora... Quem é o técnico do Universitário? Jorge Fossati. Eu quero saber qual foi o meia atacante do Palmeiras ontem. Foi o Maurício. Não, Maurício é atacante. Maurício não é meia atacante. Maurício é um atacante. Qual foi o meia do Flamengo contra o Internacional? Não tem. Acabou a meia, Salzano. Se convence disso. Mas olha... Acabou no futebol essa figura. Não, mas eu estava destacando... Eu sei, tu chegou agora, mas... Eu estava destacando os 2 centroavantes, o Abel mudou o esquema. Tudo bem, mas como é que jogou o Flamengo? Jogou com o Plata e com o Luiz Araújo. E jogou com 2 volantes. Essa figura, tá, que é o Alan Patrick, você pode pegar Cristaldo, pega Garro. Garro é um pouco diferente. O Garro é um jogador que articula desde trás e chega na frente. O Maurício ele é mais um atacante, porque não tem hoje essa figura de um meia jogar nessa zona de conforto, de ficar recebendo da primeira linha de meio campo para abastecer só um passe ou outro, ou segurar a bola, rodar. Não tem mais. Não, tudo bem. A intensidade que o futebol exige hoje... Mas quem tu sugere que pode ser esse jogador para o Inter no futuro? Hein? Quem tu sugere que pode ser esse jogador para o Inter no futuro? Mas qualquer um, ou você acha e contrata um meia de intensidade, que seja, para usar a expressão agora, box to box. Me dá 2 aí, então, que seja. Não, eu não vou, eu não trabalho com isso, eu não sou agente. Eu não sou agente de jogadores, eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que analisar o futebol. E o que eu faço aqui é analisar o futebol. E na minha análise de futebol, hoje a intensidade que se exige para um meio-campo, para jogadores que atuam nessa posição, é de que não existe mais espaço para ficar esse jogador entre as 2 linhas, para receber uma bola do meio-campo ou de um dos volantes e fazer um trabalho de assistência. Não, hoje todo mundo tem que trabalhar. Ou um atacante que venha jogar como meia, como foi o caso do Flamengo, como é o caso do Palmeiras, né, com esse menino, que aqui no Internacional ele também não era meia, ele jogava como atacante. E o Arrasca joga no Flamengo de que jeito? O Arrascaeta é o que joga, é atacante. É só ver quantos gols ele tem, tá? E como é que é a chegada dele na frente. E não é gol de pênalti, né? Não é goleador de pênalti o Arrascaeta. Ele é goleador de goleador. Tu não é contra a função, tu tá contra o... Não, eu tô contra a função. Não existe. O Arrasca joga na mesma função. É atacante, não é a mesma função, é atacante. É atacante, é como o Maurício.
esse meia tradicional, ele não tem mais espaço no futebol. Mas eles têm mais mobilidade, mas são meias que chegam, Rogério. Como? Meias que chegam. Meias que chegam na área, que chutam. Eu posso dizer que, mas eles são... que existem volantes que chegam e atacantes que recuam. Tá? O Arrascaeta, para mim, é um atacante. Não existe meia. Como desapareceu já no futebol há mais tempo, o outro meia. O meia que era o Rivelino, o meia que era o Gerson. Eu tenho muito carinho pelas tuas avaliações, acho que são muito assertivas, mas dizer que o Arrascaeta é atacante me parece um pouco elasticizar o conceito de atacante em nome da tese, encaixar o Arrascaeta. O Arrascaeta é um meia clássico, um jogador que vem de trás, distribuindo o jogo, busca a bola, faz o passe, dá assistência, cava Também acho. Eu acho que o Arrascaeta não serve para isso. Ok, perfeito. Respeito a opinião de vocês. Não, mas eu só volto a dizer o seguinte, tá? Eu entendo as tuas ponderações em relação ao Alan Patrick. Não, esquece o Alan Patrick. Não, mas foi tu que trouxe o Alan Patrick no debate, Rogério. Eu trouxe os meias. Quem primeiro trouxe questão de meia, tu falaste do Maurício. E eu te contrapus que, para mim, o Maurício é um atacante, assim como a Arrascaeta é um atacante. Não tem, no meu entendimento, essa posição de meia clássico não existe mais. É só isso. Por isso que eu citei também outros jogadores que eu vejo que ainda não assim, estão Rogério, avançados aí nessa posição. Nós não temos mais muitos jogadores que cumpram a função do meia clássico. Eu até posso caminhar ao teu lado. Mas dizer que não existe mais a função do meia clássico é uma conclusão, me parece, precipitada. Porque o que ocorre é o seguinte, se tu não tem um meia clássico, carente disso, tu tenta ajeitar um outro modo de jogar. Mas é porque tu não tem o meia clássico. Os times que têm o meia clássico concentram o jogo nele. Quais são os times que têm o meia clássico? Todos os times que têm um meia clássico. Quais são os times que têm o meia clássico? Mas todo mundo tem. Todo mundo tem. Não tem. Eu tô te tá, dizendo o Real que Madrid. Não tem. Mas qual é o meia? Olha como joga. Olha o Bellingham, como é que joga. Vai dizer que é um meia clássico? É um ponta de lança. É um cara que vai chegar, vai entrar na área, vai jogar no centroavante. Ponta de lança é um atacante. Ponta de lança não é meia. O atacante é o centroavante, o atacante é o extremo. Não. Aí é um conceito que vocês estão, e desculpe, como tu disse que o meu conceito pode ser um tanto quanto, como é que tu Elástico. Elástico? Não, elasteceu o conceito em nome da tese, mas assim, é carinhoso, é com respeitoso. Não é em nome da tese, é que eu vejo o futebol de uma maneira e vocês enxergam de outra, perfeito. Para mim, esses jogadores não têm mais espaço. A função é outra para meio campo. No caso do Palmeiras, o Palmeiras tem uma característica. A linha defensiva do Palmeiras é tradicional, conservadora. São 4 caras da linha, eles jogam como defensores. Do meio para frente, ele permite... O Giai não pode ser considerado clássico, me desculpe. É lateral. Mas o é lateral ao estilo dos nossos laterais históricos. Só que ele vai na frente porque ele tem força, porque ele tem juventude, porque ele tem vocação para as jogadas ofensivas. Mas ele é um lateral. E ele cumpre essa função no Palmeiras. O que ocorre com o Palmeiras é que ele tem uma alta intensidade a partir do meio-campo. Então, intensidade é essa palavra que eu estou usando. Mas aí todos são intensos, todos ocupam o setor, todos marcam. Mas então, é isso que eu estou dizendo. O meia, como vocês definem aí, eu não quero voltar a citar o nome, tá? Como vocês definem, esse para mim acabou no futebol. Acabou. Tanto que tem uma expressão, o ouvinte até lembra aqui, do final 6998, que os argentinos falam do engante, que é o cara que faz o gancho, que faz o elo, que faz a corrente, que conecta meio com o ataque. O engante é um jogador que 10. aparece no ataque também. Não, 10 aí é o conceito de 10, tem o 10 carioca, que é o Zico, tem o 10 gaúcho e paulista nosso, que é Rivelino, entendeu? É diferente. Se o Ancelotti, por exemplo, agora na convocação, convocar o Neymar e meter a 10 para ele, o Neymar não é o estilo do jogador do Internacional. O 10 é centralizado. O Neymar joga da ponta para o centro. Mas ele vai fazer aquilo que ele vai articular, vai colocar os caras na cara do gol. Mas ele é atacante, ele vai estar vocacionado para o ataque. Ele não vai estar buscando mais trabalho, vai estar para o ataque. Ele vai trabalhar, né? Mas vai trabalhar no meio, vai trabalhar do lado. Ele não vai ficar numa posição centralizada ali de, sei lá, vamos dizer, de 20 metros quadrados, né? Onde trabalha o meia-direita clássico, meia clássico.
Esse é tudo bem, é a opinião a respeito de ver o futebol, a movimentação. Vocês entendem que ainda existe espaço para esse meia clássico. Eu entendo que não existe mais espaço. O Marcelinho falava sobre o Palmeiras pode se dar o luxo de, no domingo, botar titulares e na quarta-feira só reserva. O confronto está definido, né? Nossa Senhora, pode... que jogou ontem. E passando, vai provavelmente pegar o River Plate, que ontem empatou com o Libertad, mas foi muito melhor e deveria ter vencido, inclusive, lá no Paraguai. Agora é o seguinte, tá? Eu peguei a escalação aqui do Palmeiras de ontem, do meio para frente. O Abel colocou o time no 4-3-3, tá? Teve o meio-campo ali, a abertura com o Emiliano Martinez, que é bom, o Lucas Evangelista e o Maurício. Depois ainda entraram no meio-campo o Aníbal Moreno, o Facundo Torres no lugar do Maurício, na frente Vitor Roque, Flaco Lopes e o Sosa. Nossa. Então, é uma equipe... E agora tu tem que respeitar o Abel Ferreira, né? Eu não entendo até agora a crise que torcedores do Palmeiras fazem em relação ao treinador do Palmeiras. Porque ele é um monstro, cara. Ele sabe, como poucos, remobilizar times e também reinventar equipes nessa fase altamente vencedora que tem o Palmeiras. Não vai ganhar tudo sempre, tá? Mas o trabalho que ele faz é impressionante. É candidato. Acho que ele não bota mais, quer dizer, não bota mais não. Dificilmente vai utilizar em jogos contra adversários mais fortes, Flaco Lopes e Vitor Roque. Essa dupla. Ontem foi um jogo de uma dificuldade menor. Ele quis garantir, né? Ele nem quis garantir, acho que ele quis experimentar, aproveitou que é um adversário fraco e fez e deu certo. Por exemplo, se ele fosse jogar com um São Paulo, um Corinthians, um Flamengo agora final de semana, acho que a dupla não seria essa. Os jogos que completaram a rodada ontem foram muito bons. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar. Eu vi mais o Palmeiras. Vi o Palmeiras. Não, eu não vi. Então, como eu disse antes, chamou a atenção que nós tivemos poucos gols, tá? Exceto esse jogo do Palmeiras aí. Tivemos vários placares de 0-0, vitórias magras. O Botafogo, por exemplo, fez o gol a 15 segundos com o Arthur e depois sofreu muito, mas leva uma vantagem para Quito para decidir a classificação diante da LDU. E todo mundo esperava que o Botafogo, com esse gol relâmpago, talvez o mais rápido dessa Libertadores, ele pudesse fazer um placar mais elástico, mas foi justamente o contrário. O Botafogo sofreu bastante, mas pelo menos ganhou. Bom, a gente começou falando da questão envolvendo o lateral direito do Palmeiras. Evoluiu a negociação, né? Evoluiu, sim. Estava te ouvindo com o Lazier há pouco. Evoluiu, sim. E durante essa sexta-feira a gente pode ter o anúncio oficial do Marcos Rocha como novo lateral direito do Grêmio. Contrato acertado até dezembro de 2026, com uma possibilidade de renovação por mais uma temporada. O acerto aconteceu ainda ontem, final da tarde, início da noite, e agora o que falta é o seguinte: o Marcos Rocha, ele conseguir a sua liberação do Palmeiras e ele não vem sendo aproveitado. Ele está rescindindo o contrato, o Palmeiras está liberando ele, né? Porque o contrato vai até 31 de dezembro e agora ele já pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Ele perdeu espaço, jogador muito vencedor, até porque chegaram aí. O Giai é o titular. O Kelvin, aquele que era do Atlético Paranaense, recentemente foi contratado. Então o Marcos Rocha perdeu espaço. Mike também, né? O Mike acabou saindo pro Santos. Então o Marcos Rocha chegando aí pro Grêmio para ser o novo lateral direito. O contrato até final de 26? Com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Dito isso, gosto do Marcos Rocha. Acho que é um jogador no cenário atual do Grêmio que acrescenta muito. Por que eles estão trabalhando com a ideia da estreia dele contra o Ceará? Continua fora o João Pedro? Não, é pelo fato de que ainda tem que rescindir com o Palmeiras, e a não ser que a gente tenha uma operação muito rápida aqui de rescindir com o Palmeiras agora pela manhã, de ele assinar o contrato com o Grêmio, aí ter todo o trâmite de bid para poder ficar à disposição. Então, acho pouco provável que o Marcos Rocha, a partir do anúncio,
ele fica à disposição diante do Atlético Mineiro. Só contra o Ceará no próximo sábado. Ele não está jogando, mas está treinando. Sim, trabalhando normal. Tu tem que lembrar o que disse o próprio Mano na estreia do Balbuena e do Carlos Vinícius. Jogar, estrear em casa, diante do torcedor, uma estreia mais calma, não precisa ter esse assodamento todo. Embora a estreia do Balbuena e do Carlos Vinícius foi contra o Sport, o Grêmio perdeu, não foi tão calmo assim, mas a ideia de estreia sempre do Mano é sempre estrear jogando em casa diante do torcedor. Mas qual é o outro lateral direito que eu ouvi ontem que o Grêmio também estava cogitando? Eu só tenho informação do Marcos Rocha, não sei de outro nome, não. Tinha um da Chapecoense. Eu acho que é isso, é de um time menor. Se for da Chapecoense, é o Mailton, que pertence ao Metalist da Ucrânia, e esse é um jogador, com todo respeito... Insuficiente? Totalmente. Vai, pelo menos, num jogador que tem um histórico vencedor, já mostrou no Atlético Mineiro e no Palmeiras que tem qualidade, e mesmo com a idade avançada, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele acrescenta no atual sistema defensivo do Grêmio. Ele tem uma carreira tão bem sucedida que ele jogou até na seleção. Ele é um jogador muito como é que eu vou dizer? Muito fiel. Ele entrega o que o técnico pede. Uma época ele jogou até de zagueiro. E ele não tem tamanho para zagueiro. Mas é um jogador daquele tipo que joga concentrado, bem responsável, não inventa, não faz brincadeira. Ele lembra, assim, em perfil atlético de entrega, como era o Roger. O Roger também chegou a jogar de zagueiro. E era um lateral muito eficiente. O Roger jogou como stopper. Eu não me lembro do Roger jogar de zagueiro num sistema de 2 zagueiros. Eu acho que no Fluminense ele jogou de zagueiro. No sistema de 2 zagueiros, eu me lembro dele no Grêmio como stopper. Mas ele era reserva no Fluminense. Sim, no Grêmio ele fechava na lateral como terceiro zagueiro na época do Filipão ali também. Depois ele entrou quando o Grêmio jogou com 3 zagueiros, ele entrou também no sistema de 3 zagueiros. Stopper pelo lado esquerdo. Não, e eu até pode ser. Busquei mais informações aqui no Palmeiras. Foram 7 anos do Marcos Rocha, 346 partidas e 12 títulos conquistados. Então, foi aí uma passagem muito, muito vitoriosa. Parabéns para ele, que continue assim, se aposente. Eu não acho ele um Fernando, por exemplo. Mas um é lateral direito, outro é volante também, né? Tem que... Desculpe, às vezes a gente tem que explicar melhor, né? Talvez os ouvintes como tu, não tenham entendido a minha comparação. Não, eu entendi, mas se tu entendesse, tu fizesse um deboche do que eu disse, então. Não, eu acho que... Tu acha que ele não acrescenta no Grêmio atual? Não, o que tu entendesse do que eu falei, então? Não, eu sei que ele não é um Fernando, eu sei que o Fernando é mais jogador do que ele, mas dadas as circunstâncias do momento do Grêmio, que é terrível... Eu estou falando em idade e aproveitamento. Fernando, mesmo com a idade como a do Marcos Rocha, ou parecido com a do Marcos Rocha, é um jogador superior e que valia o investimento, a contratação pelo Internacional. Eu não vejo o Marcos Rocha nesse nível, que com a idade que ele tem, ainda mais para um lateral que precisa muito do aspecto físico, não apenas do aspecto tático, ele possa acrescentar sobremaneira na equipe do Grêmio. Mas aí que tá, Rogério, eu acho, até pelas informações que a gente busca, de que ele é um jogador que, mesmo com a idade avançada, de 36 anos, ele tem bons índices físicos. Então, eu acho que, ainda assim, ele tem aí, quem sabe, futebol de alto nível por mais 2, quem sabe 3 anos. Então, eu acho que não é, assim, um movimento ruim do Grêmio, pelo contrário. O Marcos Rocha... Como lateral, eu não contrataria. Não, eu vou dizer o seguinte, o Marcos Rocha seria um bom reforço, assim, de peso, com essa pompa toda, se fosse contratado que nem o Davi Luiz foi pelo Fortaleza. O Grêmio contratar um lateral de 36 anos no afogadilho é porque é um fracasso de gestão. Fracasso de gestão, isso. O Marcos Rocha está sobrando no mercado. E aí o Grêmio pega, porque precisa urgentemente, porque contratou absurdamente errado durante todo o ano.
E tu pega o Marcos Rocha. Eu não estou aqui questionando a carreira do Marcos Rocha, mas o Marcos Rocha nada mais é do que um refúgio do Palmeiras. É um jogador que sim. É um jogador que tem um histórico, é um jogador que a gente está agora apostando que ele tenha se cuidado, e eu acredito que sim, porque ele sempre mostrou ser profissional, mas o Marcos Rocha nada mais é que um refúgio. Quando eu falo refúgio, é isso. O mercado não quer, aí tu pega assim, um jogador que se chegasse lá no Ceará, seria recebido em caminhão de corpo de bombeiros. Mas eu acho que já nem Ceará e Fortaleza, o Davi Luiz, tu contrataria o Davi Luiz para ser zagueiro da dupla Grenal? Com certeza. Tu tá louco. Com certeza. Quem? Porque esse eu sei que pode render. É claro que pode. E se a gente for pegar... O Brasil é assim, ó. Os times endinheirados, com exceção do Botafogo, que eu acho que o Botafogo tem uma questão de buscar jogadores jovens e tem dinheiro para isso. O Flamengo contratou o refúgio da Europa, que aqui vai sobrar no Brasil, tá bom, vai sobrar no Brasil, porque o Brasil pega a sua qualidade, aquilo que vê, que forma de bom e vende rapidamente. E aí os times vão lá e pegam os refúgios da Europa. Ener Valencia é um refúgio da Europa. O que cabe o também. Borré é um refúgio da Europa. Eu já sou O Saúl do Flamengo é um refúgio da Europa. Assim como o Emerson Royal, que tu pagou uma Babilônia para um cara que... mas vamos lá, é o Emerson Royal. E o Marco... Aí nós estamos saindo dos refúgios da Europa, que vem para o Brasil, que todo mundo vai sobrar no Brasil. E a grande maioria não sobra. Aí nós vamos pegar aqui os times grandes, como Grêmio, Inter... Eles pegam os refúgios do Brasil. O Grêmio está pegando o Marcos Rocha. O Marcos Rocha é um refúgio do futebol brasileiro. Tem qualidade, tem, mas vai agora, 36 anos, vai dar estocadinha de 1 ano e meio no Grêmio, beleza. Mas quem mais quis o Marcos Rocha? O Marcos Rocha teria futebol para jogar? Não, joga no Palmeiras, porque o sarrafo é mais em cima. No Atlético Mineiro, o sarrafo está lá em cima, e ele foi ídolo lá no Atlético Mineiro. Não tem... Então é refúgio. Eu tô com o Salzano. Nesse 1 ano e meio que ele vai jogar aqui, ele vai ser titular do Grêmio, na minha opinião. Eu não tenho essa convicção. Aliás, as convicções que eu tinha, eu perdi com o Valência, Borré, com o Gemerson, perdi com essa galera toda aí. Eu gosto do futebol. Então eu vou esperar para ver. Tomara a Deus que dê certo. Cara com força. Qual foi o último grande jogo que tu viu do Marcos Rocha? Faz tempo que ele não joga, né? Pois é, por que faz tempo que ele não joga? Porque tá treinando lá e tem um cara melhor que ele, mas aqui ele não tem um cara melhor que ele. O João Pedro é melhor que ele. Claro, mas por quê? Porque o Grêmio só contratou errado. E agora tem que sair correndo para pegar o Marcos Rocha. O Marcos Rocha, em condições propícias de tempo e temperatura, não seria contratado pelo Grêmio com 36 anos. O Grêmio já teria prospectado um lateral melhor, mais jovem. Eu lembro do Grêmio prospectar o Arce, que até chegou aqui, ele era volante, virou lateral. Ele tava É verdade. Eu lembro do Grêmio prospectar um Rivarola. O que a dupla... Eu vou pegar agora a dupla Grenal. A dupla Grenal, ela se aperta, ela vai naquilo que tem de refúgio no mercado. Eu vou pegar o exemplo da dupla Grenal. O Internacional não tinha lateral direito. Aí produziu um lateral direito, certo? Certo. E foi buscar um outro lateral direito. Qual é o nós estamos falando que ele pegou? Ele pegou mais dois. Primeiro o Brian Aguirre. E depois pegou o outro lá. Aí pegou aquele outro menino que veio, acho que era do Santos, né? Cerro Porteño. Não, tá. Teve o Natan, porque o Bruno machucou. Exatamente. Foi buscar. Ele não foi buscar. O Aguirre não era refúgio. Não, mas o Natan era refúgio. O Natan era refúgio, mas para reserva. Eu não vou pegar não é nem para reserva. Reserva tem que ser da base. Ok. Mas agora, por exemplo, foi buscar um Benítez. O Benítez não é refúgio. Não. Nem sempre tu traz refúgio. Claro, mas então é isso que eu estou falando. O Grêmio podia prospectar um lateral que tivesse mais futuro do que tu pagar um caminhão de dinheiro para um lateral que está em fim de carreira. Mas neste momento do dia, hoje é dia 15 de agosto, eu até entendo, porque tu fez tanta mancada, agora tu tem que tentar ir numa bola de segurança e não gastar esses 10 milhões de euros que foram colocados à disposição. Então eu vou ali e pego esse aqui para quebrar esse galho. Quem te garante que é bola de segurança? A bola de segurança é porque está livre no mercado, é isso que eu estou dizendo. Para quebrar esse galho aqui na lateral direita. O ano que vem, tu quer apostar que o Grêmio vai buscar um lateral direito?
Mas é evidente que vai. Mas a questão aqui que me parece relevante também observar é o seguinte: tirando todas as análises de contexto, pegando especificamente o caso do Grêmio, o contexto do Grêmio, ele acrescenta para o Grêmio? Com certeza. Ele será útil para o Grêmio? Nesse momento que não tem lateral, qualquer um Tu acrescenta. tá ladeira abaixo, por incompetência da sua gestão, tu tá ladeira abaixo. Qualquer sinal Claro, que te der para parar, de pra te freio Me perdoa de pela freio, divergência, Rogério. Qualquer pode um ser, não. claro que vai melhorar. O Grêmio colocou o Camilo de lateral e afundou. Então não é qualquer um. é qualquer um lateral, mas está difícil hoje. Qualquer um Não é lateral. que vocês estão destruindo uma contratação que pode dar certo. Lateral. Mas Eu não incluo poder- fora dessa. A gente Eu não tô pode ter fora opinião? Não, ter opinião tem, mas Então, os outros também eu tô podem ter emitindo- opinião. Tudo bem, eu estou emitindo a minha opinião. Eu acredito, se ele vier e jogar bem e for melhor que o João Pedro, e o João Pedro recuperado não tiver condições de superá-lo para ser titular, ok, tudo bem. Agora, eu vejo antecipadamente que o Grêmio poderia, no mercado, buscar coisa melhor, ainda mais nessa janela. Eu quero trazer um jogador, como disse o Cristiano, não deixa de ser refúgio. Antes que tu te queixe do consórcio, meu e do Rogério, eu só quero que tu analise bem o que eu vou te dizer, que eu vou falar agora. E vou repetir, na verdade. O Grêmio, em condições normais, não contrataria Marcos Rocha. Em condições normais, com gente competente conduzindo o futebol do Grêmio, iria prospectar um lateral melhor. Aliás, o Grêmio, nos últimos anos, o que ele mais fez foi errar em contratações. Eu vou pegar a lateral direita. O Fábio foi uma contratação acertada. João Lucas foi uma contratação acertada para a lateral direita. Claro que não. Duas apostas. E o lateral direito, que melhor... Eu vou pegar o João Pedro, mas o João Pedro vive no DM também, então já não sei se... ele inteiro, eu acho um lateral nota 6/7. Mas quem estava ganhando a condição de titular era o Igor Serrotti, que para mim era insuficiente e o Grêmio logo o vendeu. Vendeu na alta. Então, eu acho que a lateral direita para o Grêmio, ela virou... Não é só a lateral direita, né? O conjunto todo do Grêmio, mas é um tendão de Aquiles a lateral direita. O lateral esquerdo, o Grêmio só errou. A zaga agora parece que está acertando com o Balbuena. Então, o que eu quero dizer é isso. Em condições normais. Cristiano, Condições normais, o Grêmio não contrataria o Marcos Rocha. Vou te dizer mais. Quando o Marcelo Marques assumir, ele vai pedir, vamos prospectar um lateral direito para pegar e ser titular. Pfeiffer botou aqui, Marcos Rocha foi titular no empate do Palmeiras com vitória dia 2 entre jogos da Copa do Brasil e antes disso começou contra o Inter Miami no Mundial. Foram os últimos dele, acho. O que eu quero dizer é o seguinte: quando tu tem uma situação de dificuldade como tem o Grêmio, às vezes essa forma não tem dinheiro e também está mal posicionado na tabela, a equipe não deslancha. Não tem dinheiro, mas o Marcelo Marques disse que os 10 milhões de euros estão à disposição. Tu tem uma fórmula que normalmente é uma fórmula segura para fazer funcionar. Vamos ao tempo do próprio Grêmio, para pegar uma referência. Acho que foi com o Aguinaldo, com o Pingo. O Grêmio pegou uns caras velhos e fez um time competitivo, de jogadores inteligentes, de jogadores maduros, que tem currículo confiável. Talvez ele tenha pensado nessa fórmula para evitar o risco de rebaixamento e, quem sabe, fazer uma campanha mediana no campeonato. Por isso que eu não critico o Marcos Rocha, contratação do Marcos Rocha, porque é a fórmula de misturar caras veteranos com alguns caras jovens. Não adianta tu ter jogadores lá que não correm, que não se mexem, que não demonstram interesse e que ainda não têm inteligência de jogo. Eu não estou criticando a contratação do Marcos Rocha. Eu estou criticando a incompetência da direção do Grêmio, certo? Porque se fosse uma direção competente, não estaria agora em agosto, já indo para setembro, contratando o terceiro lateral direito. Não teria contratado o João Lucas. Sabe? É isso que eu estou dizendo. Então, o que te obriga a ir agora, em agosto, indo para setembro, correndo buscar um lateral de 36 anos, que em condições normais não seria contratado. Ou poderia até ser contratado para
ser reserva de um titular absoluto da lateral. Mas para que tu contrataria um jogador Não, dessa se eu idade, quiser... lateral? Eu tô botando assim, ó. Eu tenho um lateral direito, consolidado, e o meu reserva machucou e eu preciso, porque eu tô em 3 competições. Marcos Rocha para quebrar esse galho. Isso eu entenderia, mas não é o caso. Eu estou buscando Marcos Rocha em agosto, indo para setembro, porque eu fui incompetente em todas as outras contratações e eu tenho que ir lá no Palmeiras pegar esse refúgio. Com todo respeito, parece pejorativo. O consórcio no cochicho. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Parece ser pejorativo, na verdade, não é pejorativo. Refúgio é porque ninguém quer. E se ninguém quer, eu quero. Às vezes tu consegue fazer bons times com refúgio. O próprio Zé Aldo citou Ipingo, Agnite, aquela galera que eram mais jovens, não tinham 36 anos. Eram jogadores que estavam aí, sabe, no mercado. Aí tu contrata, tu fez um bem bolado. E não durou muito também. O Grêmio não vendeu o Serrote muito cedo, ele poderia ter... Todo mundo vende muito cedo. Eu acho que o Grêmio vendeu bem, tá? O cara vai para lá e com faz a grana que apareceu... E aí ficam reclamando. Orestes, o cara saiu daqui. Orestes, o Grêmio vendeu e muito bem o Serrote. Com a grana que apareceu, vai tranquilo, meu filho. E pelo que nós vimos do Serrote, ele não ia progredir mais do que aquilo ali. Então eu acho que o Grêmio vendeu na alta. Mas o ainda... que esses caras viram no Serrote que aqui a gente não vê? Para comprar com essa grana. Mas viram toda uma propaganda que foi feita. Trabalham com potencial, né? O risco do potencial é esse. É um investimento aposta, é um investimento de risco. E na própria seleção brasileira de base, a avaliação do Serrote era essa aí. Que era um jogador de muitas limitações e muita vontade. Deu um pau no argentino lá e aí criou... É um jogador que precisa ser trabalhado. Agora tem uma situação em relação ao Grêmio que, em relação a jogadores mais veteranos, podemos dizer assim, ela pode ajudar. Que restou apenas o Campeonato Brasileiro, a gente tem aí Libertadores e Copa do Brasil em andamento, ou seja, terá mais tempo para treinar e menos jogos para jogar. Então isso pode ser positivo em relação ao Balbuena, que eu gostei no primeiro tempo contra o Sport, depois nitidamente sentiu o ritmo no segundo tempo, e o Marcos Rocha também. Eu acho que, e eu defendo muito isso, de que o Grêmio agora precisa trazer soluções para o seu time. Acho que na zaga acertou tardiamente, e agora na lateral direita é a mesma situação. O ouvinte chamou a atenção ali para um fato que é não muito comum no futebol brasileiro atual. O Corinthians foi lá e... o Bahia, o Grupo City, foi lá e depositou 14 milhões do valor correspondente à multa prevista para tirar do Corinthians um jogador chamado Cauê Furquim. São 14 milhões de quê? De reais. É um garoto, né? Sim, e o Corinthians rompeu relações com o Grupo City, com o Bahia. E publicou uma nota, inclusive rompendo relações. Essa situação é uma situação que é só um começo, né, gente? Os clubes que vêm de fora, os investidores que vêm de fora, com essa ideia do dinheiro, aquele pensamento diferente, tipo o cara do Botafogo, eles estão pela operação deles. Sim, mas todo clube está pela operação deles. A reunião do Fair Play Financeiro agora visa criar uma certa ética nessa situação. Qual foi a falta de ética aí do Bahia? Tinha uma multa rescisória, o Bahia foi lá e depositou. Primeiro o Bahia foi no jogador. Quer jogar no Bahia? Quer ganhar tanto? Quero. Foi ali depositar a multa, tá bom? Tá bom. Depositou a multa. Qual foi a falta de ética? Essas questões não entram no Fair Play Financeiro. Você tem um valor lá de multa estipulada. Se alguém chegar e pagar a multa, não houve nada. E se o jogador topar, querer jogar lá também. Daqui a pouco, não quero ficar aqui. Outra coisa, o Corinthians, que teve agora o seu presidente, sofreu impeachment, ele vem cometendo barbaridades na base. Sabe qual é o argumento do aspecto ético que tu estás perguntando? O Corinthians, inclusive, vai demandar contra eles, porque o City não pegou para o Bahia. O destino final é a Europa. Ele vai e paga uma multa nacional, uma multa local de 14 milhões, que é um nada para o City, e depois... Quando o Corinthians tinha o Banco Excel, a Rick's Music 13 First, e fazia isso, o Corinthians não divulgava notinhas, né?
porque a Rick me dava o dinheiro, tu compra, eu vou botar nos times que eu tenho lá, o Banco Excel, que tinha o América, tinha o Vitória, o América Mineiro, Vitória, e o Corinthians, aí o Corinthians achava bonito. Só que o Corinthians, a primeira coisa que o Corinthians tem que fazer é se reorganizar. E outra coisa, se era uma joia da base, por que não foi lá e não renovou o contrato e não elevou a multa rescisória? Mas a multa estava, e essa é a discussão do Corinthians, a multa é 50 milhões de euros, o que representa 315 milhões na moeda brasileira de hoje. Para futebol estrangeiro, né? Para o exterior. E os caras faziam uma manobra artificial para levar para fora. Leva para o Bahia. Não, mas ele tem que registrar aqui primeiro. Vai ser registrado no Bahia. Ele tem que ser registrado. Isso aqui já aconteceu. Se o Botafogo fizesse isso, ia botar no Botafogo e depois ia mandar pro Lyon, né? Claro. Como fez com o garoto do Santos. Isso. O Palmeiras, para burlar um contrato, pegou o Cafu lá do exterior e botou no Juventude uma semana e depois pegou. É verdade. Então não vem o Corinthians agora. Esse é o tu que é advogado, Zé. Esse é o júri de esperneio, né? Mas tem ou não tem uma infração ética aqui? Não tem. Violada? Não tem. Um deslize ético. Desculpa, mas não tem. Tu tá enganando, tu tá driblando a legislação. Se ele for registrado no Bahia primeiro, não tem. Tem uma coisa chamada em direito reserva mental. Eu quero fazer uma coisa, mas eu não falo, eu faço outra. Por quê? Porque a minha intenção não é aquela, é a que está reservada mentalmente. Isso existe na vida. Quando tu tem uma estratégia, tu tá com algo reservado para ser o segundo passo. Onde é que está sendo burlada a lei aí, doutor? E por isso que a legislação, ela permite repreender condutas, porque ninguém é ingênuo. Quando tu percebe que alguém está tirando vantagem, se enriquecendo ilicitamente, se enriquecendo sem causa, tem lá uma proteção legal para condenar o agressor, para condenar o transgressor a reparar o dano. O Corinthians pode estar sofrendo um prejuízo da ordem de 315 milhões de reais. E se o grupo City contratou... Isso é rapinagem. Contratou, e nem contratou o Diego Rosa, e botou no Bahia, e vai botar esse guri no Bahia, por uma temporada. Aí tá valendo? Cristiano tá errado. Mas olha aqui, a legislação, para usar uma expressão tua, a legislação é elástica. Se a legislação não fosse elástica, nós não precisaríamos nem a presença de advogados. Se fosse... Então, essa é a interpretação. Essa é uma porta aberta para a rapinagem. Aí as grandes equipes, elas vêm com investidores de fora e começam uma guerra sem lei aqui dentro. A guerra do dinheiro e da vantagem. Tá bom, e é ético, por exemplo, pegar um patrocinador e esse patrocinador reservar parte, 40% ou 30% do valor que vai investir no clube para pagar um único jogador porque vem do exterior. É ético isso também? Às vezes os clubes, como aconteceu com o Torino, vão lá e aliciam e persuadem os pais, inclusive da criança, do rapaz, do menino, para levar... Lembra aquela vez que estavam tentando levar o Assis para a Europa, que o Grêmio teve que acionar a FIFA e o escambau? Esse menino tem 17 anos e é bom. A informação é que ele é bom jogador. Pô, deixa um ano no Bahia, ele vai estar com 18. Aí ele pode sair do país. Claro. Esse é o crime perfeito. Mas é a legislação. A legislação permite isso. Então, mude-se a legislação. Ela não é elástica o suficiente, então se mude a legislação. Tem as ferramentas, os instrumentos da FIFA protegem os clubes. O clube formador. O cara pode levar e pode ficar, mas não pode pagar menos que o cara vale. Para a Europa, ele vale 315 milhões, paga os 315. A mim me parece claro que tem uma tentativa aqui de rasteira no Corinthians. Eu acho que o Corinthians se beneficia com erros de arbitragem clássicos a seu favor, que o Corinthians também não é santo, são coisas diferentes. Mas ilícito é ilícito. São coisas diferentes. Violação ética é violação ética. Não é que o que ocorre? Quando um clube é antipatizado, estigmatizado como malandro, os outros tendem se lascou o malandro. Mas a minha análise não tem nada a ver com isso. Tanto eu vejo que são duas coisas diferentes. Eu só queria saber quem aqui na mesa pensou que o Corinthians tem que se lascar e que a azar é dele. Eu não tive esse raciocínio. Nem o meu raciocínio é simplesmente... Porque tu tem um grupo tem que ser registrado. que está legalmente operando no Brasil, que é o Grupo City. Sim. Comprou o jogador. Pegou o Bahia, que é do Grupo City, comprou o jogador.
esse jogador vai ficar, que fique 6 meses, que fique 1 ano, 2, e o Grupo City faz dele o que ele quiser, ele comprou. Quanto é que era a multa? 14 milhões de reais. Está aqui o dinheiro. Então que se mude a legislação. Mude a legislação no seguinte sentido. Jogador que for transacionado na multa pelo valor para mercado interno, ele tem que permanecer no mínimo 1, 2, 3 temporadas no mercado interno. Bom, então se muda a legislação. Não vejo nenhum ferimento à ética se a legislação vigente está sendo respeitada. O nosso colega e ouvinte, ele está nos dando a honra da sua audiência. O Prédio disse que havia um acordo entre as instituições e que a conduta do time do Bahia quebrou o acordo de não aliciar um jogador do outro. Mas como é que... Aí vem a situação que disse o Cristiano. Como é que eu vou, sem conversar com o jogador ou representante do jogador, simplesmente pagar a multa? Aí eu pago a multa e fico com um jogador que não quer vir para o meu time. Tem esse lado. Bom, se esse acordo está firmado em cartório, tudo bem. Um grande abraço para o Xandão. E o Xandão sabe bem no futebol que palavra, há muito tempo, não vale mais nada. São poucos que honram a palavra. E o Corinthians é um que gosta de passar perna nos outros também. O ouvinte lembra que o Texas fez com o Almada a mesma coisa. Agora, se está registrado em... Um ano e subiu para a Europa. Por um preço de mercado americano, sul-americano. E no que jogou aqui, ele ganhou o Brasileiro e a Libertadores. Agora eu vou dizer o seguinte... Mas já fez isso com o Jair, com o zagueiro. Se o Almada joga aqui, comprou o Almada e botou no Botafogo, teve o destaque que teve. Se fosse o Barcelona contratar, poderia? Para onde é que foi o Almada? Não tô me... Jogou, cara, jogou aqui. Qualquer pé de rato que tem um destaquezinho é vendido. Eu não vou... O Almada, que é jovem, o Almada ganhou com a Argentina no Mundial, não estava com a Argentina no Mundial? Ele é jogador de seleção. A seleção argentina nos jogos desculpa, eu não sei se ele estava, mas ele é jogador de seleção. Ele tem destaque, vendeu. Claro, eu vou vender, é um negócio. Agora, quando o Kia Jorabichan veio com dinheiro russo para ser o gestor do Corinthians, compra jogadores na Argentina, põe no Corinthians, dá todo aquele rolo que teve naquele ano, para logo na sequência ele fazer uma transação milionária para o mercado europeu, tá tudo bem. Pois Não, quando o Kia estava proibido de entrar no Brasil e entrava para ir lá fazer negócio com o Corinthians, estava legal. E foram muitos jogadores importantes, né? Teve o Tevez, o Mascherano. Eu estou falando desses dois que foram titulares do Corinthians naquele ano, do ano que teve o problema de, inclusive, anulação de jogos pelo STJD, um fato inédito. Então, até hoje, não se sabe o que foi toda a realidade dessa situação. Deixa eu fazer só uma pergunta. Acordou líder e terminou na 3ª posição no domingo. Por falar no assunto ética, pauta ética, meu nobre advogado, querido amigo, e meu advogado, e advogado Xandão, foi ético o que o Sveiter fez em anular os 11 jogos e fazer repetir naquele momento? Mas está tudo somado. Está tudo somado. Era o Kia com dinheiro da máfia russa, investindo em jogadores do mercado sul-americano a um preço super acessível e depois fazendo a transferência de Tevez e de Mascherano para a Europa. Eu acho que vocês têm razão, mas o que às vezes me espanta um pouco, especialmente o Rogério, formação do Anchieta e tal. O Rogério vem com a escola de Frankfurt para o debate, relativizando, dando curvas, alargando o espectro da discussão. Como fui formado supletivo, eu tô... Chama atenção. Pô, parabéns, foi formado... Não é isso que eu tô dizendo. Tu é um anchetiano. Como é que é isso? Fala pra mim que sou um pobre lá da Glória e moro no Partenon. Como é que é estudar no Anchieta? Eu não sei. É uma teoria de esquerda, mas não vamos entrar nessa. É bom lá, não? O Zé Aldo eu diria um rábula de elite. Não é isso. É um advogado de primeira linha. Não é isso. Para relativizar, tu dá umas curvas grandes e vai lá em 1980. Agora ele está querendo puxar uma teoria de esquerda para descaracterizar e desvalorizar a minha argumentação. Tá bom, perfeito.
Eu não estou Já relativizando fomos para nada. geometria e balanceamento. Aí agora tem uma maquininha que tu coloca no pneu ali, dá uma pressãozinha, já tá resolvido. E conforme for colocar um papelão ali na volta, ela dá torta, tu tem que pagar uma roda nova, sendo que ela não. Tem umas maracutaias também aí. Aquele papelão é brincadeira. Hein? É que, notem o que nós dissemos. O Corinthians não é santo. Mas nós estávamos discutindo o caso do Não, como é o nome do cara? desculpa, eu passei Tá bom. agora para a questão da ética. Está dentro da lei. Da ética. Essa questão de ética, que deveria ser mais rigorosa, ela não existe. O Corinthians está chorando porque tomou o pênalti agora. Mas quando o Corinthians fazia a mesma coisa, ele não berrava. Sim. O Bahia, que já deve ter tomado vários pênaltis na época que não tinha o Grupo City, por ser o Bahia, que não tem tanto poder, também berrava. A gente estava andando. Agora o Bahia está calçado com um grupo forte do futebol. É a lei da selva, malandro. É a lei da selva. O Grêmio com o Ronaldinho vacilou horrores e perdeu o Ronaldinho. Todo mundo, olha, rapinagem. Não, o Grêmio vacilou com o Ronaldinho. E já havia vacilado antes com o Assis quando foi pro Torino. Não foi nessa do Assis que teve que dar uma casa Sim, foi. para ele ficar, Família, porque ele estava morando num barraco, que foram fazer uma matéria, caiu o assoalho, e aí o Torino ia levar, não, vão te dar casa com piscina, como tu quer, não sei o quê. E não foi nessa piscina que morreu afogado o pai do Assis, do Ronaldinho? Foi. Aí, meu amigo, quando tu toma a cutucada da espora, aí tu te mexe. Aí não deu tempo pro Corinthians, não deu tempo pro Corinthians se mexer, e perdeu. Dois ouvintes foram Ouvinte, tá no superchat? informações diferentes. Um diz que o Almada está no Atlético de Madrid e o outro diz que ele foi para o Lyon. O fato é que ele passou pelo Botafogo e deu retorno. Mas sim. Como vai passar agora também o Montoro? Sim. O Montoro vai passar, vai ser a mesma coisa. É isso, como passou o Jair zagueiro. é isso que está começando a ficar escancarado agora com o jogador do Corinthians. Mas é só aumentar... Tu faz entreposto. Mas vem cá, se tu queres evoluir com o jogador e põe uma multa altíssima para o mercado do exterior, por que tu não bota uma multa alta para o mercado interno também? O Grêmio não renovou Almada tá o no MEC Atlético de agora? Madrid, só para confirmar. Só para confirmar, tá? Interno, porque tu tem que arbitrar conforme o ganho do jogador, né? Pro interno. É. O Grêmio não renovou com o MEC agora? Não deu uma aumentada na multa? Renovou, não renovou com o Gabriel MEC? Chamou para renovar? Eu seria mais radical, tá? Eu já colocaria o Gabriel Meck também entrando nas partidas no segundo tempo. De Cascavel, o Rafael diz... Desculpe, Marcelo, atropelei. Pode concluir, por favor. Não, é isso. Eu acho que esses garotos aí que estão surgindo no Grêmio, o Riquelme, o Alisson, o Gabriel Meck poderia ter também espaço nessa mediocridade, nessa ruindade que é o time do Grêmio. Mas é uma hora ruim, Salzano. Mas tu acha que com a chegada do Balbuena e agora do Marcos Rocha, não é, podemos dizer, uma blindagem para esses garotos? Olha, eu vou te falar o seguinte, o Balbuena entrou, foi 1-0 Sport. Primeiro o Balbuena tem que ele se proteger para pensar em proteger os outros. Para ele se proteger, tem que o Mano fazer um time que... O Mano também tem que se proteger, né? Então, assim, cada um tem que pegar um escudo e ficar num cantinho, porque é chumbo cruzado lá dentro. Parecesse que o Balbuena foi mal, Cristiano, para ti? A questão não é parecer ou deixou de parecer. Placar final, Lanterna veio aqui, estava 200 dias sem ganhar, ganhou. E o Balbuena era o zagueiro. Para ser mais específico, te pareceu que foi culpa dele a derrota? Cara, deixa eu vamos tentar de novo. O Balbuena, que foi preservado para estrear contra o Sport, porque no planejamento do Grêmio, Sport é uma boinha dada, eu vou estrear aqui, em casa nós vamos ganhar, beleza. Ele já começou mal, não é? Ele jogou mal. Ele não começou mal, ele foi um dos melhores em campo. Ele não jogou mal, eu falei, caramba, eu tô dizendo que o ambiente foi ruim para ele. Desculpa, me exaltei. Deixa eu voltar. Desculpa. Eu estou dizendo que o ambiente para ele ficou ruim, como ficou para o Carlos Vinícius. Então, ele agora, ele tem que se proteger para poder proteger os outros. Agora, a situação do Grêmio é tão ruim que ela fez de um troço que era para ser tranquilo, fez uma M gigante. Que o técnico vai para a coletiva, pede demissão. Como é que tu acha que ia ficar Balbuena se o Mano, que o indicou, saísse naquele mesmo dia? Agora, Salzano, é esse ambiente ruim, ainda não estabilizado, que não é propício para um jogador, ainda mais um jogador que tem um cartaz como ele.
porque ele vai subir para o profissional num ambiente desses, que não é um ambiente consolidado positivamente, e vai ter uma exigência do torcedor que ele seja a solução. Então, é complicado. Eu estou com o Salzano nessa. Não dá larga logo quem tem bola no corpo, não importa a idade, joga. O Botafogo faz isso, o Flamengo faz isso, o Palmeiras faz isso, todo mundo faz isso. Faz na alta, faz na alta. Olha a fase que na baixa, ou o jogador tem muita personalidade, como eu acho que tem o Alisson. Que idade tem o Riquelme? Como eu acho que tem o Alisson e o próprio Riquelme. O Alisson, cara, o Alisson errou um gol. Eu acho que foi contra o Alianza Lima. Já começou a flechada em cima do Alisson. O Riquelme tem uns parceiros aí e da empresa estão comparando com o Bruno Soneca. Mas tem sido o verdadeiro Bruno Soneca. Some do jogo. O Grêmio entregou o centro do time para ele. Acabou com o Riquelme. É isso aí. Aí tu põe o Gabriel Meck. São as frases. A tua frase é. A tua frase é. Que todo mundo tá vendo. A tua frase é. Ele lembra o Bruno Soneca. O guri não tem, acho que 5 jogos pelo Grêmio, né? Então tu já dá um peso de uma carga negativa para ele. Mas ele lembra o Bruno isso Soneca. Que pode acontecer com o Meck. Claro, então tu tem que ter, para mim, um pouco de paciência. Se o guri não tem personalidade, que eu acho que o Riquelme até tem, porque se ele escuta uma coisa dessas, e o Zé Aldo não é o único a falar, ele já se afunda. Mas aí vai sair troco que... de pinga, história na Europa, como é que liberou Mas o Riquelme? ele sabe o que ele faz, Cristiano. Não é o cara da rádio que falou um negócio que inventou para desqualificar ele Zé, sabe o que ele faz. Tu toma funchaço dos ouvintes aí te criticando, tu entra na concha? Tu acha que o Riquelme, que tá jogando no Grêmio titular, escuta mais 3 ou 4, ou boa parte da torcida do Grêmio dando porrada nele, comparando com o Bruno Soneca, que é uma comparação pejorativa, porque ninguém tá comparando com o Ronaldinho Gaúcho, que também acho errado se fosse com o Ronaldinho Gaúcho. Ele não vai entrar na concha também? Os ouvintes que me criticam me ajudam, eles me corrigem muitas vezes. Não. Tem que... eu leio e processo. Tem críticas e críticas. Tem críticas e críticas. Que eu não dou bola. Tem críticas e críticas. Mas tem críticas construtivas. Tu fazer uma comparação com o Bruno Soneca, tu acha uma crítica construtiva? Não, o que eu estou dizendo é que ele tem uma lentidão de movimentos que para a idade dele é incompreensível. Ele tem que ter mais entrega, ele tem que se envolver mais com o jogo, ele não pode se sumir do jogo. Ele é o centro do time, o Mano deu para ele a construção do time, ele se tornou o Alan Patrick do Grêmio. Não, então ele não é o centro do time. O centro do time do Grêmio se chama Bright White para mim. Esse aí a hora está com problema. Pois é. Mas eu quero saber aí tu vai dar pro Riquelme, que está subindo agora. Não, tu é o centro do time, tu é o responsável, tu ganha 500 mil. Não foi nem pro Riquelme que ele foi. Não tem posição, cara. Não tem posição. Centro do time é aquele que tem a figura. Bright White é o centro do time. Tem que voltar para buscar bola, ganha para isso. Eu só quero saber por que um garoto mal chegado nos 20 anos pode ser comparado ao Bruno Soneca e um veterano lá com seus 30 e tantos, que já passou todo o aprendizado, não pode ser comparado com o Bruno Soneca. Que é o Cristaldo? Qualquer um. Até tu desses tocou aí. Num cara. Qualquer um. Agora, por exemplo, exemplo, surpreendida na vez do Rogério. Cristaldo, Alan Patrick. Agora, por exemplo, em relação ao Braithwaite, ele tá suspenso, né? Não joga contra o Atlético Mineiro. E com a bola que tá jogando, não vai fazer falta nenhuma. E vai entrar o Carlos Vinícius no ataque, e eu tenho mais curiosidade em ver ele desde o início. Eu acho que até ele não entrou mal contra o Sport. Mas eu acho que pode aí daqui a pouco dar uma resposta. Vamos ver, vamos aguardar. Olha aqui, o Mano Menezes é um cara extremamente inteligente. Ele deu uma detonada no Braithwaite aí, na entrevista coletiva, sem tocar no Braithwaite. Tu acha que foi pro Braithwaite? O quê? Eu posso também deduzir que pode ter sido uma letra no Cristaldo, no Vilhaçante. Ele deu tantas letras que eu não sei qual é. Se vocês estão falando da mesma letra. É a letra depois do jogo contra o Fluminense, certo? Da derrota. Não, que tu disse. Não, mas o que ele disse contra o Sport, que eu não lembro? Quem é que ele elogiou contra o Sport? Carlos Vinícius? Carlos Vinícius. Que é o que vai jogar, ou tá suspenso? Ele elogiou o Carlos Vinícius. Mas o Carlos Vinícius em 10 minutos fez mais que o Bright no jogo. Essa carga que tu coloca em cima do Riquelme, eu acho que tem que dar essa carga em cima do Carlos Vinícius, que é um cara mais experiente, ele tem que chegar, vou entrar e vou resolver. Mas não é uma... E ele entrou com tesão para fazer. O debate tem uma dinâmica, Cristiano, que às vezes parece assim, que um diz, o outro tem que dizer o contrário. Tu não vê que ele também é lento? Quem que é lento? O Riquelme.
Tu não vê que ele some do jogo? Não vejo. Tu tens focado nas partidas do Grêmio, sentado e olhado o jogo? Eu fico sentado dormindo aqui. Eu não tô na jornada, fiz esperando, entrego e durmo, volto no intervalo. Só fico atento no jogo do Inter. Qual é a minutagem dele no jogo, Vinícius? Não, no 15 minutos. Acho que menos. Mas é por aí, em torno de 15. É complicado saber. Não, nós estamos discutindo o Riquelme. É que se eu discordar de ti do Riquelme, tu tem visto, tu vê. Porque assim, uma vez um cara me disse assim, Zé Aldo, o Tinga tá jogando muito de volante, que não joga volante, é um ponteirinho driblador, magrinho, miudinho, como é que vai jogar de volante? Eu tinha um conceito formado sobre o Tinga. Aí eu comecei ao estádio, comecei a olhar. O cara me falou, o cara gostava de futebol, ia no campo, entendia de jogo, e ele tinha razão. O Tinga era um baita segundo volante, foi para a seleção brasileira, fez sucesso na Europa, foi sucesso no interior. Só detalhe. Bom exemplo. A gente ouve alguma coisa, bom exemplo. Você vai lá e dá uma olhada. Bom exemplo. Tinga, quando surgiu no Grêmio, ele era ponteiro. Tinga vai para o Japão porque o Grêmio considerou um insuficiente no momento, como um jovem, e mandou por Frontale e Kawasaki no Japão. E foi como ponteiro. O Tinga entrou em depressão no Japão, tu sabia dessa aí? Eu não sei se essa tua fonte contou isso. É que deu um hiato na história, mas vamos lá. Aí ele volta para o Grêmio, e o Grêmio ainda o considera insuficiente, e repassa para o Botafogo, emprestado. E ali, sabe quem descobriu o Tinga como segundo volante? Tua fonte falou, não? Não tem. Papai Joel. Não tem isso. Papai Joel puxa Tinga para volante, pro meio, e vem baixando para volante, como segundo volante. Aí surgiu, acho que o box do box, e Papai Joel puxa para segundo volante. E Tinga se acha naquela posição. Jogou enorme. Se acha naquela posição de segundo volante. E vem para o Grêmio, aí jogando como segundo volante. Aí o Grêmio vende o Tinga, o Inter vai lá e contrata o Tinga. Bom, a história, assim, se eu pegar o Tinga, ele surgiu ponteiro. Uma vez eu falei, Márcio Tigrão, aquele zagueiro, joguei futsal com ele era habilidoso, foi pro Inter, ele era ponteiro. Acabou zagueiro. Mas a história, tem que contextualizar a história. Eu nunca me esqueço daquele golaço que o Tinga faz no Campeonato Brasileiro de 97, aquele jogo contra o Sport Recife. Ele sai driblando meio time. Ele era atacante ali, né? Exatamente, ele sai driblando meio time e faz um belíssimo gol. Aliás, naquele Campeonato Brasileiro o Grêmio quase caiu, né? Porque foi... E Tinga, se eu não me engano, surgiu junto com o Ronaldinho Gaúcho. Exato. O que eu quis dizer, Cris, é que às vezes a gente se engana. Isso é da natureza. É normal, nós não somos infalíveis. E por que não pode estar tu enganado? Exatamente. Eu posso estar enganado. Ontem, por exemplo, eu disse assim, gente, eu não domino a teoria do posicionamento de bola aérea defensiva, na bola parada. Mas eu desconfio que o Inter não joga 100% marcação zona. Uhum. Aí ontem de noite eu estou no debate no comentário do Web Sport, e os guris disseram assim, Aldo, nós queríamos te ajudar hoje, mas nós estávamos fora do ar. O Roger já deu entrevista falando sobre isso. Que o Inter, a marcação na bola aérea defensiva, na bola parada, é mista. Não é 100% marcação zona. Nós queríamos te passar isso aí, mas não conseguimos. O Bruno Oliveira me disse isso, o Jean me falou isso, os guris. Então, às vezes, a gente se engana. Eu posso me estar enganado. Me enganei ontem, então. Não, acho até que seria interessante pro Pfeiffer botar os guris para comentar aqui no jogo. Cristiano, ou pelo menos um deles aí, né? Eu não sei nada de futebol. Eu também não, mas tá certo. Acho que tem alguma coisa equivocada aí. Acho que os guris podiam vir comentar aqui no... Aliás, mas eu acho que seria uma boa botar mesmo. Quando eles vêm bem. São as coisas. Eu disse que me enganei com o Tinga, reconheci o meu engano e enxerguei que ele estava jogando muito de volante. Bota a entrevista do Roger. Bota essa entrevista do Roger, por favor, para a gente ouvir. Não, eu não tenho nem que duvidar. Eu não lembro, mas se os guris falaram, tá tudo certo. É para entender. Então estamos descobrindo um Rogério. Tu tem esse hábito de colocar em dúvidas. Eu não estou colocando em dúvida. Não, se tu quer ouvir a entrevista, porque tu duvida dos caras. Eu quero ouvir, porque toda entrevista tem um contexto, e eu quero ouvir o contexto. Eu ouvi o Roger falando sobre a defesa, depois do jogo contra o Flamengo, e o que eu ouvi e entendi do Roger não foi isso. Tá bem, a entrevista não foi depois do jogo com o Flamengo, em que ele fala sobre o modelo de posicionamento de bola parada defensiva. Bom. Foi quando ele chegou no Inter, porque essa questão teria sido levantada para ele. Não, sobre isso. Foi pela tese, então, não foi pelo que. Sobre isso. Cristiano, então é isso aí, Cristiano. Não entendesse. Não. O Roger chegou 1 ano e pouco atrás e ele falou em tese sobre o assunto. E o que nós vimos contra o Flamengo, nós vimos errado.
Não, tem uma situação aí, O Rogério. que nós vimos contra o Flamengo, nós vimos errado. Aliás, eu acho que agora eu vou fazer realmente Mas isso a prática. pode acontecer, Rogério. Eu repito, nós não somos Olha, infalíveis. olha, Tu pode ter visto errado, eu olha posso o ter visto que- errado. Eu tô vendo olha- que o jogador do Grêmio é lento e Olha tô a tomando pau. elasticidade. Eu posso ter errado. Olha aí, Posso ter errado. Vai ver que ele é um as que corre, que É. se mexe, que se movimenta, Olha- que dá uma dinâmica acelerada ao jogo do Grêmio. Eu não tô Olha- vendo. Eu olha- posso ter errado. Olha Eu tenho que ter humildade de olha- parar e olha- avaliar. Agora nós não somos humildes também, Ah. Cristiano. Entendeu? Não, nesse Não particular, somos me humildes. perdoa, Não com somos todo humildes. carinho. Agora, olha a elasticidade. Mas não é, as coisas não são pessoais. Eu sou elástico para ir até as teses da escola de Frankfurt. Né? Os meus argumentos são elásticos a esse ponto. Fica adornando. Agora, os argumentos, eu perguntei quando que foi, depois eu ouvi. Não, foi quando o Roger chegou. Olha a elasticidade aonde foi. Uma entrevista do Roger quando chegou no Internacional. Tá, sobre isso, eu vou trazer Um um ano depoimento atrás. aqui. Porque Em teve. tese ainda. Nós Não tivemos sobre nenhum aí, jogo. e a gente tem, na verdade, vários treinamentos fechados lá no CT Parque Gigante, mas em 2 oportunidades eu pude acompanhar treinamentos abertos do Inter. E nessas oportunidades o Roger foi conversar conosco à beira do gramado e trouxe aí informações importantes sobre a bola aérea defensiva. O que o Roger procura fazer, mas penso que contra o Flamengo isso não aconteceu. O Roger denominou em cobrança de escanteio contra si que ele tem que colocar um jogador chamado, entre aspas, pedra no primeiro pau. Foi assim que ele denominou. E o pedra, nesse caso, e no jogo contra o Flamengo, seria o Ricardo Matias, que é o jogador mais alto do Inter dentro de campo. Só que isso contra o Flamengo não aconteceu. Onde estava o Ricardo Matias no gol do Bruno Henrique? Ele estava na marca do pênalti. Ele não estava posicionado no primeiro pau. Estava em zona. Estava em zona, exatamente. Então, isso foi já falado pelo Roger mais de uma vez, que ele... Eu não sei porque que isso não aconteceu contra o Flamengo, mas na bola aérea defensiva, seja do lado direito, do lado esquerdo, ele procura colocar, entre aspas, o pedra, o jogador mais alto da equipe, no primeiro pau, para afastar essa bola rápida. Normalmente é um centroavante. Normalmente é o centroavante que fica ali e isso não deixa de ser zona. Marca a zona ali. O que a gente está falando é a marcação dentro da área de pegar homem a homem. É outra história. Eu sou da época, eu sou antigo, né, cara? Hoje eu durmo vendo o jogo, não tem vergonha de dizer, fico aqui, eu tenho que fazer só isso, durmo. Não vê, comento aqui, escuto depois, eu comento. Esse negócio de... Agora, eu só quero dizer o seguinte, eu sou da época, Orestes, que centroavante, escanteio contra o time, ele marcava o zagueiro adversário. Sim, sempre. Você é um centroavante alto, tá? E os meus zagueiros, marcavam os atacantes, os referências. Eu acho que, se eu não me engano, acho que isso é marcação individual. Acho que era isso. A marcação por zona, agora, pois é, aí eu tô confuso agora. Quem que falou sobre isso ontem? Todos. O Flamengo tem um tipo de movimento em que ele faz corta-luz. E o jogador que vai cabecear, ele sai do bolo, ele recua. E aí a marcação fica solta, não consegue fazer o homem a homem. Gol aí, se tivesse determinado um cara específico para marcar o Bruno Henrique, que a gente sabe que é bom cabeceador, ele não estaria sozinho. Eu ontem revi várias vezes esse gol aí do Bruno Henrique. Tinham 3 jogadores do Internacional agrupadinhos e o cara ficou um pouco mais atrás, sozinho, ninguém. É que aí teve uma marcação mista, ficou os 2 na zona e um na individual. Deu uma marcação mista. O cara do bloqueio seria o Bernabé. Ele se perdeu. Dessa manifestação que tu acompanhou do Roger aí, foi há quanto tempo isso? Isso faz uns 6 meses. De lá para cá, acho que muita coisa mudou, né? Inclusive os conceitos do Roger, de botar um pedra. O que eu não posso ter é o Bernabé, que já aconteceu, marcando um cara que tem no mínimo uns 30 centímetros a mais que ele. Por isso eu já vi o Inter tomar gol com o Bernabé marcando um gigante. Por isso que eu fiz questão de trazer esse bastidor aí, porque de fato pode ter mudado esse conceito aí do Roger. Eu quero dizer pro Roger que pedra tá a zagueirada dele na bola aérea no escanteio. Então, com pedras nos pés. E se ele não corrigir isso aí, vai tomar funcho sempre. Que era o mesmo problema que ele tinha no Grêmio. Que o Renato chegou e disse, não, aqui não é por zona, aqui é individual. Para eu poder cobrar o cara que vacilou. Porque por zona é uma coisa, a zona é tua, a zona é minha, a zona...
Não, zona, cara, só tem aquela que é boa. Essa aí não cola pra mim. Tem que ser individual, os caras se deslocam de uma maneira incrível, rápida dentro da área, tu tem que marcar o cara em cima, não dá. É o famoso passa a bola, não passa o jogador. Né? Esse negócio parece uma coisa simples, mas não é, bem complexo. Os jogadores do Grêmio entraram em conflito com o treinador argentino Quinteiros, porque eles queriam um tipo de posicionamento do time, um tipo de movimento e um tipo de marcação, e o cara queria diferente. E o time eles foram jogando os tacos para ele. E o time foi afundando. A questão da movimentação, do posicionamento é muito importante, até para o funcionamento do jogador. Vamos fazer um intervalo? É isso que tu está me olhando com esse olhar estranho? Então tá, são 12h10. Você está acompanhando o debate do Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba, em nome de Stara. Confiança que nasce no campo, máquinas agrícolas Stara com tecnologia de ponta para sua lavoura produzir ainda mais e melhor. E produtos Dália, o melhor momento do seu dia. São 12h10, a hora certa é Unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga, fácil de chegar, pertinho da PUC. Domingo de Campeonato Brasileiro em dose dupla no futebol da Guaíba. Neste domingo, o futebol da Guaíba começa cedo, a partir das 14h, com Esperando o Futebol. E a partir das 13h30, o primeiro jogo na Arena MRV, em Belo Horizonte, tem Atlético Mineiro e Grêmio. José Aldo Pinheiro, Paulo Nunes, Rafael Pfeiffer, Martim Moura. E quando a bola parar de rolar em Belo Horizonte, ela começa a rolar no Beira-Rio, onde Inter e Flamengo se encontram pelo Campeonato Brasileiro. Orestes de Andrade, Rogério Amaral, Bruno Oliveira, Jean Soares, Thalia de Castro e Martim Moura. do Internacional. Oferecimento Banrisul, Stara, Ótica Fertis e Ubra, Tempo e Placar, Anrix, craque do jogo, Trilegal, Torcida, Galeazzi Martinox e o comentarista Dália Alimentos. Tem futebol, tô na Guaíba. Do café com leite saboroso no início do dia, até a vitamina da criançada na hora da brincadeira. Da delícia do docinho na sobremesa, a receita especial da vovó que reúne a família. Onde a vida acontece, o Leite Dália está presente, levando sabor e nutrição dos momentos simples até os mais especiais. Onde tem vida, tem Leite Dália. A sua saúde não pode esperar. Em agosto, o Sindaergues reforça o cuidado com quem faz a diferença. Você, administrador. Associados contam com planos de saúde Unimed e planos odontológicos com condições exclusivas e atendimento de qualidade. É hora de investir no seu bem-estar e no da sua família. Associe-se agora e aproveite todos os benefícios. Acesse sindaergues.org.br ou ligue no 51 3391 5423. A Dr. Clean apresenta a palestra de Dado Schneider, Choque de Gerações. A gente vai ter que se entender. Aqui é o Dado Schneider, eu sou doutor em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul e faz muitos anos que eu pesquiso o comportamento das novas gerações. E já faz um bom tempo que eu faço algumas previsões sobre o que ocorreria quando eles entrassem no mercado de trabalho e agora está acontecendo um choque de gerações muito forte. Ingressos à venda pelo site blueticket.com.br. Apresentação Dr. Clean.
Pensou obra? Pensou casa? Passa na Cassol e encontre tudo que você precisa para o seu projeto virar realidade. E tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito e cartão Cassol. Piso cerâmico 50,5 Ilha Bela, apenas R$19,90 o metro quadrado. Kit vaso sanitário 3 e 6 litros Adra, só R$699,90. Ar-condicionado Inverter 9.000 BTUs, Filco por apenas R$1.899. Pigmentação grátis Tintas Renner, todas as cores pelo preço do branco, a partir de R$49,90. Cassol Centerlar, tudo pra obra, tudo pra casa. Quer ficar por dentro de todas as novidades da JBL? Então siga lá no Instagram, @JBL_Brasil, e acompanhe os últimos lançamentos, promoções e muito mais. JBL, feito para ser ouvido. Estamos apresentando Ganhando o Jogo. Meio-dia, 14 minutos, 20h15 agora. A hora certa, Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, fácil de chegar, pertinho da PUC. Estamos nós aqui de volta no debate do Ganhando o Jogo para produtos Dália, o melhor momento do seu dia. E Stara, mais autonomia, precisão e economia na pulverização da sua lavoura. Escolha a linha Imperador da Stara e colha resultados. Por que disseste hoje no Lazier, Salzano, que o Mano Menezes cai no domingo se perder? Não, porque isso já está mais do que desenhado. Tem aí já um ultimato numa melhora imediata do Grêmio. Eu não faço a mínima ideia, confesso para você, da equipe que vai entrar em campo. Acredito que a gente terá muitas mudanças. E foi colocado e está mais do que posto. Mais uma derrota, mais um resultado negativo. A pressão se torna insustentável e o Mano Menezes dificilmente vai resistir a mais um insucesso no Campeonato Brasileiro. Mas quem é o limite nisso? É o limite do Mano ou o limite da direção? Eu acho que as duas coisas. Não. Acho que se caminha para uma saída, mas claro, daqui a pouco se o Grêmio consegue um empate, consegue aí uma vitória, que é pouco provável, é claro que o Mano fica e vai dar sequência do trabalho. Mas isso aí é a história do futebol. Eu quero saber qual é o limite que está colocado. Essa reunião que aconteceu ontem, foi isso, né? Foi na terça-feira. Na terça-feira. Não, terça-feira foi a reunião não foi do presidente? Foi a reunião do presidente com o Mano Menezes. Dos jogadores, né? Então, é isso que eu estou dizendo. A reunião de ontem, não teve uma reunião ontem? Teve também, mas eu acho assim, ó, os jogadores, eles têm todo o direito de fazer reunião com comissão técnica e por aí vai, mas eles também têm que jogar mais, né? Não, tudo eles bem, têm que provar mais, né? É. Porque a bolinha tá muito curta. Desse jeito eles vão rebaixar o Grêmio. Aí não dá. Aí é mais um vexame, mais uma mancha na história desse clube gigantesco que é o Grêmio. Então tá na hora também dos atletas pararem de fazer reuniões e mostrar dentro de campo por que estão no Grêmio. Sim, a gente tem falado sobre a falta de comprometimento de alguns jogadores e, para mim, a falta de comprometimento maior, em termos simbólicos, está na situação do Vila Sante, onde ele prioriza o seu bem pessoal, profissional, inclusive, porque ele quer estar na seleção do Paraguai, nessa última data FIFA que vai ter, que é a final das eliminatórias, e não correr o risco também de poder ficar fora da Copa do Mundo do ano que vem. Tanto que, né, o Grêmio não deu nada contra, aceitou e está estourando no treinador ter que fazer essa composição aí, não podendo usar o jogador integralmente, como eu tenho certeza que o Mano Menezes gostaria de usar. Mas o que eu quero desenvolver nesse raciocínio é que o Mano Menezes ele falou no limite dele, né, depois do jogo contra o Sport, e houve primeiro a manifestação do vice de futebol, Alexandre Rossato, que o Mano permaneceria. Depois, se vocês não vão entender o que eu estou falando. Depois não entende. Aí o Zé pergunta, né? Então eu abro, falo em vocês e depois eu... Não, era algo interno aqui. Pode seguir, vai. Eu tô te ouvindo.
Eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo, cara. Te ouvindo aí do Mano. Eu também quero ingressar nessa aí. Com o Salzano, porque era justamente a informação que eu estava pedindo. Tá? Mas então, a questão do limite. Aí depois é confirmado numa reunião com o próprio presidente Alberto Guerra, quando ele voltou do Rio de Janeiro, a permanência do Mano. Então é que eu queria entender se a direção do Grêmio dá a permanência do treinador, por que que existe esse horizonte de que, no caso de uma derrota para o Atlético Mineiro... Mas esse horizonte foi colocado pelo Mano. Não, mas aí que eu tô o Mano na coletiva disse. Por isso que eu perguntei. O Mano pediu demissão no vestiário e disse: se eu perceber que estou atrapalhando, eu saio. Limite, eu tenho o meu limite, ok. Ele já chegou no limite no domingo passado, na derrota. Aí o que fez o Mano alargar esse limite? Eu acredito, aí não é informação. Eu acredito que foi um pedido da direção para ficar até o próximo final de semana. Que vamos lá, que não tenha sido por telefone com o presidente Alberto Guerra. Guerra chegou e conversou. E aí referendou esse pedido. E aí eu acho que lavaram a roupa suja também. Aí é que eu quero saber. Lavaram a roupa suja na reunião presidente e treinador. Sim. Tá? E chega Marcos Rocha agora, que deve ser um pedido do próprio Mano, um lateral direito. Não, nós vamos te dar o que tu quer. O Marcos Rocha, o Marcos Rocha é o lateral direito que tu quer, eu vou trazer. Tá aqui o lateral direito. Vou te trazer outras contratações. Eu estava indo para outro lado. Mas qual é o lado que tu acha que é? Não, mas eu vejo que tem alguma coisa mais... O que pode uma lavagem de roupa suja fazer com que o time renda mais? É aí que eu quero chegar. É essa reunião que eu quero chegar. Tu barrar jogador. Aí nós vamos ter que ver na escalação. Eu perguntei ontem, no Guaíba Esportes, né, quem tinha participado dessa reunião. E pelo que me disseram, é isso que eu estava querendo a confirmação com o Salzano, não participou ninguém da direção do Grêmio nessa reunião ontem. Mas essas reuniões, Rogério, de treinador com jogador, elas são corriqueiras. Mas nesse mais com lideranças do elenco, né? Justamente por serem corriqueiras essas reuniões. Quando numa situação dessas, elas deixam de ser corriqueiras. Elas saem da rotina. E no momento que a direção dá respaldo para o treinador, numa reunião dessas, com um grupo de jogadores, sejam apenas lideranças ou o grupo completo, é obrigatório que esteja alguém da direção. Se não, até o próprio presidente do clube. Se não apenas o vice de futebol, até o próprio presidente do clube. Que sairia aquela manchete: presidente sai do gabinete e entra no campo para cobrar jogadores. Isso aí. Agora eu te pergunto. Eu também concordo. Agora eu te pergunto. Não é também obrigação do Filipão estar nessa reunião? Todos têm que estar. Todos. Mas eu não vou. O Filipão é funcionário também. Quem tem que estar é o dirigente. Quem tem que estar é o dirigente de futebol e até talvez numa situação dessas, conforme o que foi falado entre o Mano e o Alberto Guerra, até o Alberto Guerra tem que estar no vestiário, porque senão não adianta. Senão é a mesma coisa de antes. Aí sim, vai ser mais um jogo. Se é derrotado, os jogadores continuam sem comprometimento com a instituição. E aí vai sobrar em quem? No treinador. O próprio treinador sabe que o gato subiu no telhado. Ah, claro. E agora, não me surpreende não estar ninguém da direção do Grêmio numa reunião dessas. Não me surpreende. Mas acho que falta estofo também, né? Não é questão de estofo, cara. Tem quem manda e tem quem obedece. Mas não me surpreende não estar ninguém. Não tem ninguém. Nem vice de futebol, nem ninguém. Não tem ninguém. Não me surpreende. Ou seja, mas eu concordo... Eu concordo que o certo... seria estar o presidente e cobrar. Claro. Mas não estar, não me surpreende. Eu não tenho informação. A informação é que não tinha ninguém. Tá bom, não me surpreende. E não me surpreende. E realmente, se o Atlético inventar de ganhar do Grêmio, tu vai começar o jogo, já vai ter alguém... Olha, atenção, vai cair, caiu, não caiu, reunião, não sei o quê. No jogo do Inter. Ele vai narrar o jogo do Inter e vai estar um repórter entrando para atualizar a situação. Toda hora, é verdade. Esse jogo é no caso do Galo lá, né? Na Arena MRV, domingo, 4h. Acho que a coletiva vai ter que ser... Se perder, a coletiva já entra ao vivo. Sazania, tu acha então que, dependendo do resultado, o Mano volta num voo diferente da delegação? Eu não tenho dúvida alguma.
A não ser que uma grande mudança no cenário aconteça. E se esta lavagem de roupa suja, Rogério, ela tenha surtido efeito. Mas que lavagem de roupa suja? Se os jogadores não estão se comprometendo com a instituição, vão se comprometer com o treinador. O treinador, ele é uma voz lá dentro do vestiário. O Grêmio está acostumado, e estava acostumado, com o Renato ser um dirigente no vestiário. Né? Não existe isso. O Roger não pode ter essa carga, nenhum treinador tem. E aí o Grêmio, por uma conveniência, foi deixando o Renato, e é da característica do Renato, foi tomando espaço. Não, é que o Grêmio tinha um escudo, a direção, né, tinha um escudo muito grande no Renato, claro, que não teve com Quinteiros, não tem com o Mano e não tem com o Filipão que está lá dentro. Por quê? O certo não é tu ter esse escudo do treinador, o certo é tu estar presente tomando decisões. E tu ser escudo do treinador. Exato. Então, se houve realmente essa reunião, eu não tenho por que duvidar que o Grêmio perca o jogo no domingo e o Mano continue. Eu acho que o que favorece porque o Grêmio... se houve respaldo da direção do Grêmio para o treinador, ele tem que ultrapassar... Mas daí a pressão é muito grande e o próprio Mano não vai aceitar. Tá bom, então aí eu vou entender... Vai partir do Mano entregar o boné e eu tô fora. Aí eu vou entender por que não teve ninguém da direção presente. Mas aí, em caso de uma derrota, aí tu é obrigado a dar uma resposta pro torcedor. E eu não sei... aí dificilmente o Mano vai ficar... Mas, Salzano, por favor... uma derrota para o Atlético, na casa do Atlético, o Atlético, o time que é... É normal, mas o problema é o conjunto da obra. O Atlético vem com o time reserva. É mais do que ter que dar uma resposta na derrota para o Sport em casa, que é o Lanterna. Pô, não tem momento maior do que esse. Claro que sim. E eu defendi aqui na segunda-feira que a gente teria que ter uma cirurgia no Grêmio. Troca de técnico, troca de departamento de futebol e começar limpa no grupo de jogadores. Eu estou falando de momento, eu posso até discordar disso, eu estou falando de momento. Uma derrota para o Atlético não vai ser momento mais propício do que foi a derrota para o Sport Recife. Sabe? Então, essa é a minha contrariedade. O momento já passou. Aí, depois desse momento, veio a direção respaldar. E aí, respalda uma semana depois, muda. Tem que ter mudado lá. Mas no futebol, qual é o isso já aconteceu centenas de vezes. Qual é o comprometimento da direção? Não, vou te dar um exemplo. O Internacional não foi assim. A célebre frase que o Cristiano trouxe... Mudar não mudando. Isso, do Pedro Paulo Zacca, mudar não mudando. Não mudou e continuou o treinador. Frase dita após uma derrota para o Guarani de Venâncio Aires no Campeonato Gaúcho de O97. peso, lá no Edmundo Faz. E continuou. O peso... E ganhou o gauchão. O peso... É o seguinte, se o Grêmio... O Atlético vai estar com um time reserva que tem que jogar na Argentina contra o Godoy Cruz, que ontem ele venceu por 2-1. Mas vamos lá, se o Cuca inventa botar um misto e ganhar o jogo, o Grêmio fica com 20. O Vitória recebe o Juventude. Embora o Carpini conheça o Vitória, estava ali até ontem, a tendência, eu acho que o Vitória melhorou com o Carille. Se o Vitória inventa de ganhar do Juventude, passa o Grêmio, vai a 21. E o Vasco? Aí é que o Vasco vai jogar contra o Santos na Vila. Se o Vasco ganhar... Jogo no Morumbi. No Morumbi, na Vila, vai jogar em São Paulo. Isso. Se o Vasco ganha, acho que é até melhor pro Vasco jogar no Morumbi, tá? Com mais de 45 mil ingressos já. 16 vai a 19. E o Grêmio fica nos 20. O Grêmio, no meio da semana que vem, joga uma partida atrasada com o Ceará, é isso, né? Não, o jogo contra o Ceará é sábado, 9 da noite do próximo sábado. Bom, aí tu vai ter uma semana até o jogo contra o Ceará. Cara, esse jogo do Grêmio, ele é dramático. Muito pela derrota para o Sport. Ele fica dramático. Então, eu acho que não tem outro resultado a não ser vencer. Se tu não vencer, o Mano cai. O Mano não vai esperar ser demitido. Ele vai pedir pra o Mano vai pedir para sair. Claro que vai. Isso ficou claro para mim na coletiva contra o Sport, que ele já havia pedido no vestiário depois do jogo contra o Sport. O tom da entrevista dá claramente esse sinal. O que eu quero assim, aí tem a reunião no vestiário com o vice de futebol. O vice de futebol vem para os microfones e diz que não muda nada. Aí vem o presidente no outro dia, tem reunião e reafirma que o treinador continua. E sendo que o presidente no Rio disse lá na CBF, na chegada para a imprensa, que até terça o técnico é o Mano.
Ele disse na segunda, na reunião da CBF. Mas não foi isso que eu vi na declaração. Ele disse que o técnico na ESPN, não foi isso que ele disse? Não. Ele disse isso na ESPN na segunda-feira, na reunião do Fair Play Financeiro. E o que ele disse? Não, ele disse que o Mano era o técnico. Que voltaria para Porto Alegre, teria uma conversa com o Mano Menezes para resolver problemas e, por hora, está mantido sim. Foi essa a palavra. Não é ter terça, é por hora. Essa é a declaração que ele deu na ESPN, não na foi? segunda-feira. A reunião foi na terça. Tanto é que nós colocamos no ar aqui, inclusive, o por hora. Resposta do Mano. Eu não. É uma condicionante, né? Eu não entendi essa condicionante. Até eu estou procurando aqui porque tinha o texto do Guerra. Eu quero ver se a gente acha aqui. É que ele não deu uma entrevista só, tá? Mas eu tinha entendido dessa aí da ESPN assim. Mas tudo bem. Ele falou para outros veículos, mas nós colocamos aqui. Mas na opinião a de da vocês, ESPN. na opinião de vocês, se ele perder para o Atlético, ele merece continuar? Mas não é questão, eu não estou discutindo. Não acho que é questão de merecimento, mas vai acabar saindo. Eu não estou discutindo, para mim, não é a questão do merecimento. Eu já acho que tinha que haver uma mudança total no departamento de futebol e vejo que o Mano é o menos culpado nessa história. Tá? A maior culpa é dos dirigentes. Tá? Agora, o que eu estou, nesse caso, debatendo é que me causa muito estranheza, independente de ter sido até terça ou por hora, a terça-feira aconteceu e depois da terça-feira ele foi confirmado pelo próprio presidente. Eu estou errado. Ele deu condicionante ainda depois da reunião de terça-feira, Zé Aldo? Não, ele nem se manifestou. Quem? Tu tá vendo? Do Mano ou o Guerra? Não, o Guerra. Não, ele nem se manifestou. Ele deu condicionante depois da reunião de terça-feira? Não. Nem se manifestou. Então tá lá. Aí vai ter uma reunião na quarta-feira. Quem é que se reúne? Não, aí o Mano. Ninguém da direção? O Mano e os treinadores e os jogadores. Da direção? Eu vou ficar muito surpreso, mas muito surpreso mesmo, se o Grêmio perder para o Atlético Mineiro a permanência do Mano Menezes no cargo. Eu também. Porque eu também. A pressão vai aumentar. Declaração foi essa. Conversei com o Mano e com os meus pares. Marcamos uma reunião amanhã quando eu chegar para fazermos avaliações. Por hora, está mantido, sim. O por hora não é até amanhã. Não. O por hora, para mim, é uma condicionante. É o jogo. Por hora. Amanhã é outra hora. Por hora, tá bom. Naquele dia não estava demitido. Está mantido, sim. Não, eu perguntei porque se o Grêmio perder, e é uma tendência natural, um jogo em Minas, nas condições em que vai acontecer, pode perder, sim. O Mano e o Grêmio, no caso, o time dele, ficará a 1 ponto da zona do rebaixamento. Esse é o problema, Zé. Aí... A 1 ponto, dependendo do que aconteça. Com Vitória. Foi o que eu disse aqui. Se o Vitória ganhar do Juventude no Barradão e se o Vasco ganhar no Morumbi do Santos. Aí o jogo, foi o que eu disse. Eu peguei a tabela aqui e olhei. E até o Saldanha, o jogo não é na vida. No Morumbi, mais 40 mil ingressos vendidos. Esse jogo com o Ceará em Porto Alegre? Sim, no próximo sábado, 9 da noite. E aí também... Nós teremos antes Cruzeiro e Inter no Mineirão às 6h30. Se perder domingo agora, imagina esperar uma semana para jogar em casa e... tá louco. Ele não vai segurar. Não, mas daí tu vai de técnico novo. O que o Mano tem que fazer é ganhar o jogo. E eu vou dizer outra coisa, cara. Eu não sei nem se ganhar o jogo se o Mano não entrega os tacos. Pois é, também acho. Pode ser. Não, por que o Mano não entregou, então, depois dessa reunião com o presidente? Ele entregou depois do jogo do esporte. E por que não reafirmou isso para o presidente? Porque o presidente deve ter garantido para ele que eu vou contratar. Tu quer um lateral direito, tá vindo o Marcos Rocha. Não é só contratação, o problema é do grupo atual, o problema é a gestão desse grupo. Não adianta só vir contratações. É a questão dele. Eu dei o exemplo do Vila Sante. Mas, Rogério, quem faz a gestão do grupo é o técnico, é o comandante. Negativo. Não é o contrário. Negativo. Não são os jogadores que fazem a gestão do comandante. Nós estamos aqui criticando o Roger por causa dessa gestão de grupo. Já criticamos o Roger na gestão de grupo. Essa gestão de comprometimento com a instituição, quem faz é a direção do clube. Quem vai chegar e vai dizer para o Vila Sante, olha aqui, tu vai fazer o tratamento que nós entendemos que é necessário para que tu volte a jogar bem. Tu sabe que eu estou escutando já há algum tempo tu falar sobre isso.
É o paciente que escolhe como ele quer tratar a lesão. Tudo bem, ok. Então é o seguinte, não vai ter prejuízo pro Grêmio, tu vai te tratar como tu quiser. Tu Mas quer ir tratar no Paraguai, tu vai pro Paraguai. A alegação não foi essa. A alegação foi no sentido de que queria estar em condições de jogar pela seleção do Paraguai. Então, se a preferência é a seleção do Paraguai, ok, quer fazer o tratamento, o nosso tratamento recomendado pelos médicos é que tu vá para a cirurgia agora. Tá? E o jogador escolhe se quer operar ou não. Não quer, ok, não opera, só que tu não vai jogar. Tá. Ou não é um prejuízo para o Grêmio o jeito que está sendo aproveitado. Mas se ele operar, ele não joga esse ano. Eu não preciso, aí eu sou obrigado a contratar um jogador. Agora, tu prefere ter um cara, uma partida assim, outra não? Não prefiro. Que é o Vigia Sante, que é um cara, ele é o expoente técnico do time. Não prefiro. Eu prefiro porque aí ele faz isso, o Arezzo fez o que fez, e aí a questão vai ficando cada vez mais bagunçada. Quem é que manda? Quem manda é o jogador, é a vontade do jogador que manda. Mas sabe que problema pubiano, quando determinado jogador apresenta, eu até conversei recentemente com um médico especializado em medicina do esporte, tem esse tratamento convencional, que tem aí muita fisioterapia, reforço muscular no local, mas dependendo do caso, eu não sei se daqui a pouco não é o mais adequado o Vilia Sante se afastar e se for operado, para resolver de uma vez por todas esse problema. Eu concordo contigo, mas aí o paciente é que determina se quer ou não ser tratado desta maneira. E aí o clube vai ficar refém do jogador. Nós tivemos esse problema com o Carbajo, nós tivemos esse problema com o Luizito Soares, que foi isso. Eles não aceitaram o departamento médico do Grêmio e foram por conta própria. Ele não quer aceitar pela seleção, é isso? É isso que foi divulgado. Pois é. Ele não queria um tratamento mais invasivo, porque se fosse feito, ele não estaria à disposição para a seleção do Paraguai agora em setembro, na última data FIFA das eliminatórias, tá? E talvez corresse o risco de não estar em condições para a Copa do Mundo do ano que vem. Lembrando que atualmente o Vilia Sante é reserva da seleção do Paraguai. Como é que ele vai jogar na seleção com um problema desse? Mas ele mesmo vai jogar com esse problema da mesma maneira que ele está jogando no Grêmio, Orestes. Sabe que Mas não está rendendo, né? Tu falou do Luizito Soares aí. Um dia vai vir realmente à tona a verdadeira história do joelho do Luizito Soares. Um dia. Eu não estou questionando a contratação, a maior contratação dos últimos 5 anos e dos próximos 5 também. Mas a história não se sabe já? O Luizito queria dar uma perna no Grêmio. Sim, e deu? Ele reduziu. Não, ele queria sair no meio do ano. Sim. A perna, não, daí o Grêmio bancou, vai ficar até o final do ano. É isso aí. Diminuiu 1 ano de contrato e tal. Ele queria ir embora naquele dia que ele nem concentrou pro jogo com o Flamengo. Claro. E o Grêmio ali, não, tu vai ficar. E o Grêmio foi jogo duro. E aí tem uma figura que me falaram que tem que ser elogiado, que quase ninguém fala, ou nunca se falou, que foi o Petersen, não, o que ia ser vice de futebol do Grêmio, que queria o Tite, o Feldens. Luciano Feldens, sim. Esse aí que apertou o torniquete e bateu de frente com os empresários e com o Luizito. Porque senão ele ia dar pinote no meio do ano. Teve um jogo aí que ele, no aquecimento, ele deu uma torcidinha ali. Acho que foi contra o Bahia. Não, teve um monte de... ali sabe? O que eu tô dizendo é que ali o Grêmio ia tomar uma perna no meio do ano. Eu não duvido do problema que ele tem realmente no joelho. Não, eu também não duvido. Mas teve uma super dimensão e o Luizito forçou para sair no meio do ano. Não, é evidente que foi isso. E aí é questão de negociação, porque ele tinha mais 1 ano e meio de contrato. 1 ano e meio. Aí ele forçou a situação para ser aquele momento, para conseguir a liberação no final do ano. Mas é que se o Grêmio não age, ia sair naquele momento. Mas eu não sei até que ponto ele não jogou lá em cima para pegar. Ele jogou. Mas é que tu falar mal, assim, ou falar, aí torcida. Mas um dia vai vir à tona isso aí. Não, mas eu acho que não é nem falar mal. Ele teve. A única questão é que o Grêmio tinha oferecido o contrato até o final daquele ano. E foi ele, o staff dele, que exigiu que por 2 anos, exatamente. E aí o Messi vai lá para o Inter Miami. Amigo, vem cá, eu me vou. Não vai nada. Tu tem mais, no mínimo, aqui, 1 ano e meio. Não, eu vou agora. Não, então nós vamos te fincar aqui e ali. Vai valer algumas cláusulas aqui. Tá, eu fico até o final do ano, tá bom? Agora, aí tá bom.
ele escapou, né? Onde é que ele morava? Não, mas a enchente foi no outro, em Eldorado ali. Se fosse os 2 anos de contrato que ele exigiu, aí eu fico. Ia Mas pegá-lo. mais do que isso, cara, tem isso aí, o futebol, infelizmente, ele também tem isso. Eu queria saber se ele chegou a levar o cidadão de Porto Alegre, que a Câmara de Vereadores deu para ele. O título? Tem tanta gente que faz tanta coisa, tanta coisa. Pois é, eu vou te dizer o seguinte. E deram, toma aqui, ó. Eu não duvido do Fernandão, que é o segurança lá do Grêmio e da seleção. E o Fernandão me disse que o Luizito pediu que ele entregasse, e ele mandou os troféus que ele recebeu da SEG naquele ano. Pediu que ele entregasse? Eu não entendi, desculpa. Porque ele não estava mais aqui quando houve o evento, a festa. Pediu que recebesse, claro. O Fernandão, o Soares pediu que o Fernandão enviasse. Isso. Ele, não, o que eu estou falando é o seguinte, é que eu não sei se o Soares fez tanta coisa para receber o título de cidadão de Porto Alegre. Que eu quero dizer que tem tanta gente que faz tanta coisa grandiosa. E a nossa Câmara de Vereadores anda. O Soares. Não, porque o Soares dá um holofote gigantesco. Ele recebeu também na Assembleia, né? Dos deputados? Homenagem também como... Não sei exatamente qual foi a medalha que ele recebeu. Eu sei que naquele Deve ter sido mérito Farroupilha. Eu não sei se foi o mérito Farroupilha. Naquele dia tinham 3 homenagens. Eu não me lembro a terceira. Eu me lembro a do Soares e a do Avelini. Eram as 2 homenagens que tinham na Assembleia. O Avelini pelos 40 anos da revista Gol. Caramba. E o Soares recebia. Tinha mais um homenageado também. Eu não lembro quem era. Bom, mas enfim, terminado o capítulo Soares, aquela coisa toda. Vida que segue. Exatamente. Eu fico um pouco contido na questão do Soares, porque eu acho que a passagem do Soares aqui tem muito aspecto positivo, assim, muito. Cara, só tem aspecto positivo. Eu só coloquei um bastidor de negociação que é feito foi tentado pelo Soares e já foi tentado por outros tantos. Só tem aspecto positivo. Ele levou o Grêmio ao vice-campeonato brasileiro, que o Grêmio não ganhou porque foi garfiado contra o Corinthians lá na Arena Itaquera. É verdade. Porque se o Grêmio ganha aquele jogo, ele era campeão brasileiro. A verdade é essa. E aí a gente vendo o efeito rebote que teve o ano passado, a gente dá a dimensão, no meu entendimento, o que foi a importância dele em 2023. Ele carregou o time nas costas. E o paralelo a isso, eu quero dizer que foi importante o Grêmio lá, e aí eu tenho que elogiar quem merece elogio, no caso do Soares no meio do ano, que foi o Feldens, que como advogado quer dizer, não, peraí um pouquinho que nós vamos ter umas coisinhas aqui que... Ele podia entrar no vestiário agora de novo, né? O Feldens. Já que não vai ser candidato. Situação, podia entrar no vestiário de novo. Não, e também quem contratou o Soares, né? Calef. Tem a história, isso é a história que eu não sei se o Calef continua dando palestra aqui de Soares, mas a história é o seguinte: o Calef saiu do Réveillon em Atlântida, Xangri-Lá, ali, estava na casa do presidente, e disse, é agora que nós temos que fechar, e veio, pegou um voo do Rigo, o avião do Rigo, foi para o Uruguai, porque o empresário, o advogado do Soares, disse, hermanito, agora, tinha que estar no 1º de janeiro lá. E aí parece que o presidente não aceitou muito, ficou dormindo e tal, então eu vou, e foi. Sem contar o que o próprio Calef, né, já falou publicamente, que quando ele colocou a questão Soares, o presidente disse, olha, se tu convenceres os demais integrantes do Conselho de Administração, ok. E o Calef fez o trabalho de conversar com cada um deles. E foi lá e acertou, isso é mérito dele também. Ele teve esse problema do joelho, mas depois que ele engrenou, velho, ele parecia um guri jogando. É impressionante. Desde antes, tinha velocidade, tinha desde tudo. Antes de pintar fazia gols quase impossíveis de se fazer, velho. Mas esse cara foi a maior, isso que eu digo, a maior contratação do Grêmio de 5 anos para trás, para cá, e dos próximos 5. Para mim, o Soares foi maior que o Depay no Corinthians. Também acho. Que o holandês do Botafogo lá, o... Não, o Depay é o holandês. Não, esse é do Corinthians, teve um que jogou o Sidorf no Botafogo. O Soares foi maior, cara. O Soares foi maior. Não tenha dúvida. Não, e o que o Soares fez com o Botafogo no Rio de Janeiro... ele virou um jogo. Ele ganhou sozinho aquele jogo.
Eu sozinho. Meio-dia. Aí a gente vê que ali tinham 2 ícones, né? Soares e Renato. O Soares saiu em 23. O Renato permaneceu em 24. E aí nós vimos o que foi. Vai começar a La Liga, né? O campeonato da Espanha, e tem uma determinação de nova postura do árbitro do VAR. Eu estava vendo aqui, me ocorre perguntar para vocês o que eles vão fazer. Eles vão diminuir a frequência das intervenções do VAR nas partidas. As instruções definem que a tecnologia deve ter mínimas intervenções apenas em casos de erros claros, óbvios e manifestos, ou incidente grave não advertido, nas situações de checagem de gol, pênalti, cartão vermelho direto, ou para corrigir erro em caso de infração atribuída ao atleta errado. Assim, os juízes são orientados a confiar na decisão inicial, tomada dentro de campo pelo árbitro do campo. Eles querem reduzir o protagonismo do VAR. Me parece que a ideia por trás aqui é permitir que o jogo ande mais, né? Mas isso já acontece no futebol europeu várias e várias vezes. Mas eles Pena que no futebol brasileiro isso não acontece, né? Não seria interessante a gente também buscar essa evolução? Claro que seria, mas só que é o seguinte, aqui os árbitros são tão incompetentes que tem que estar chamando toda hora. Não, e mais do que isso, são omissos. Eles apitam com a bengala do VAR. E aqui não aumentaria a reclamação dos jogadores para cima da arbitragem, etc. Não. Acho que não, né? No Brasil, ninguém confia em ninguém, mas a ideia deles aqui é só erros claros, óbvios e manifestos, ou em incidente grave que não tenha sido advertido. Aí vai escancarar mais o árbitro de campo. Então. Na Europa, também começa hoje. Na Europa, a simulação dos jogadores ela é muito pequena, né? O jogador não fica simulando toda hora que... Aqui, a todo momento, o jogador simula que fraturou a perna. Como é que eu tô fazendo? Aí o VAR não vai chamar, daí daqui a pouco o cara embarca e expulsa o VAR. Vem cá, tá errado, porque ele não... Começa por aí, começa da cultura dos atletas. Aqui não é assim. Não. Aqui, tu vê nas principais ligas europeias, aquele bando de jogador em cima do árbitro... Não vê. Aqui é um horror, cara. Copa do Mundo de Clubes agora, nos Estados Unidos também, VAR chamado somente em caso de extrema necessidade. Então, no futebol brasileiro, também com essa cultura aí, Cristiano, isso não vai acontecer nunca. Aqui o que tinha que acontecer é o seguinte, o árbitro tem que falar só com os capitães, né? Tu pega aquele spray de barba ali e faz aqui, ó. Quem passar daqui eu vou meter o vermelho direto, eu só quero o capitão do teu time, aqui comigo. Quem passar daqui é vermelho. E acabou. Vai ver o VAR. Marca com o spray. Quem passar daqui eu vou expulsar. E tem que ter o respaldo da comissão de arbitragem. Outra coisa. Eu sou contra. Jogador quer se engalfinhar, o que faz o árbitro? Ele para, separa. Não. Briga aí. Terminou a briga. Tu tá na rua. Acabou, cara. Tu vai ver se não diminui. Aí o árbitro ali sai pra lá, para de se unhar, os brincos vão cair aqui, sabe? Põe na rua, velho, não tem que entrar em confusão, não tem que bandeirinha apartar briga de marmanjo. Quer cair na porrada? Cai na porrada. Leva o vermelhinho e vai pra casa. Agora tu tá na rua e eu vou pegar na súmula e vou carregar. Eu aposto que tu quiser que isso diminui em 90%. Mas tem que dar o apoio pro árbitro, né? Tem que dar o apoio pro árbitro. O árbitro vai apartar briga? Quer brigar? Eu vou lá, briga. Traz um gancho interessante, Cristiano, que eu queria passar aqui. Tá definida a arbitragem de Inter e Flamengo na quarta-feira para a Libertadores. Opa. O uruguaio Esteban Ostojic vai apitar o jogo. É bom esse cara. É o Carlos Barreiro, auxiliar 1, Agostinho Berisso, auxiliar 2, o VAR, o Andrés Cunha. Portanto, quarteto de arbitragem, o VAR uruguaios para Inter e Flamengo na quarta-feira. Vou dizer uma coisa, é ruim pro Inter, num sentido. O árbitro do Maracanã era Caserito. Bem caseiro, de fato. Esse aqui não é. Cara, como o Inter já está eliminado... O árbitro do Maracanã era argentino, né? Mas era Caserito. Que homem caseiro. Era argentino. Agora a arbitragem uruguaia, podia ser o contrário. Fala, Cristiano. Cara, o que o Inter fez foi garantir a renda do jogo da volta.
garantiu, vai lotar o Beira-Rio, mas tá eliminado. Eu não acho. Sobre isso, tá? Conversei nessa manhã com uma pessoa da administração do Inter, projeção atual de 48 mil torcedores na quarta, mas pela alta procura de ingressos, pode aumentar para mais de 50 mil. Vale lembrar Só que o Beira-Rio só cabe 50 mil. 50.842. Aí 4 mil são do Flamengo. 2 mil, na verdade, porque foram 2 mil colorados no Rio. Foram 2 lá. Não, mas você tem que definir agora a informação, porque eu perguntei na jornada, era 4 mil do Flamengo lá, 4 mil do Inter lá e 4 mil do Flamengo aqui, que teve um acerto entre as duas direções. Então não pode mudar. Eu soube que era 2 Não, mil. pela informação que eu tinha do Rio, era soube. 4 mil colorados lá e o Inter vai ceder 4 mil ingressos aqui. Não importa se são 4, 2, 8, 10. O que foi ajustado para lá tem que valer Tem para cá. que valer para cá. Tá bom, porque a Conmebol estipula o seguinte: 2 mil para torcida visitante. Mais, ou daqui a pouco até menos, acerto entre os clubes. Mas 2 mil é o mínimo. No Beira-Rio cabe 50 mil, 800 e uns quebrados lá. Muita gente de fora para transmitir? Para domingo, não. Não para quarta. Ah, não, para quarta sim. Sim, né? Quarta vem o mundo flamenguista. Né? Exatamente. A Fla-Pressa. Ô, Salzaninho, o nosso jogo de domingo aqui, só reservas do Colorado ou não? Tu sabe tudo. O Inter deve preservar, sim, titulares. O próprio Roger, ele já adiantou isso na entrevista após o jogo do Maracanã. E sendo assim, time reserva, eu imagino que o Borré e o Ener Valencia serão titulares nessa partida do Campeonato Brasileiro. Não acredito, por exemplo, que o Alan Patrick estará em campo. Não sei se o Ricardo Matias joga. Se o Alan Rodrigues daqui a pouco também não vai... Não, preservar todo mundo. Eu acho que a grande tendência é essa. O goleiro. Acho que ainda joga o Rocher, até porque goleiro precisa de sequência. E o Rocher ficou muito tempo fora, né? Mas o Alan Rodrigues, que chegou agora, não precisaria de sequência também? Pois pode ser, mas eu acredito aí que, por exemplo... Por exemplo, se ele vai fazer um meio-campo com o Thiago Maia de novo, né, com acho Alan que esse Rodrigues, vai ganhar um descanso, tá? Pois é, mas aí então... tudo bem, é preferível descansar do que entrosar. Vai lá. Mas, assim, o Brian Aguirre foi preservado contra o Bragantino. Ele jogou apenas alguns minutos. O Vitão, ele pode voltar. Ele pode voltar porque cumpriu suspensão diante do Bragantino. Mas eu fiquei com um sentimento de que teremos muitas preservações no Inter contra o Flamengo pelo Brasileiro, até porque na quarta-feira vale a temporada do Inter. Ou classifica e segue adiante na Libertadores, ou então vai buscar de novo, pelo cenário atual do Campeonato Brasileiro, uma vaga aí de pré-Libertadores, porque ficou muito atrasado na tabela de classificação. O Flamengo também vai mudar bastante, mas é uma diferença também, né? Eu, se fosse as duas direções, faria o seguinte, é o sub-20 aqui, vamos acertar, que nem nós acertamos a questão dos ingressos, né? Vamos acertar aí. Olá. Alguém fala o que está acontecendo, senão não ficar um vazio. O Vilney vem pegar a carteirinha da SEG. Aí ficou todo mundo. Alguém fala, porra. Eu falo, o Vilney entrou aqui, pessoal da live. Quem você viu entrar aqui foi o Vilney Herbert Street, nosso colega, pegou a sua carteirinha da SEG. O Vilney foi associado da SEG há muitos anos, né? Não vinha renovando a sua associação com a SEG e agora esse ano ele renovou a associação dele com a SEG. Sobre a SEG, eu achei uma carteira minha cheia de carteirinha da SEG, eu estendi em cima da minha cama, tomou conta da cama, rapaz. Então... Que loucura isso! Fazer um quadro. Tem que fazer um quadro, tira uma foto. Eu quero aproveitar o ensejo e dar parabéns para a SEG, que ontem teve o congresso técnico da competição, o troféu SEG 80 anos. Primeiro nível, muito bacana, comissão disciplinar, comissão organizadora separados, Rogério ali falando, sorteio dos grupos, são 8 times, e eu quero parabenizar, viu, Rogério, pela organização, foi lá no auditório da Federação Gaúcha de Futebol, e eu não tenho a menor dúvida, eu disputei o ano passado, esse ano o sarrafo está lá em cima, em relação à competição,
tá alto e vai ser uma competição disputadíssima. E na comissão disciplinar, onde o José Aldo participa também, nós temos membros do TJD da Federação. Dr. Marcelo Azambuja, que é presidente da primeira turma, tanto do TJD do futebol de campo, quanto do TJD do futsal, da Federação e da Liga. E o outro representante... O Thiago Imperador, que é o secretário-geral dos dois TJDs, tanto da e a arbitragem qualificada. E a arbitragem da Federação Gaúcha de Futsal. Eu só peço que os guris se comportem. O Sandro está aqui no estúdio porque a gente normalmente faz críticas aos jogadores e quando tem que fazer elogio, precisamos reservar um espaço, por mínimo que seja. Tá bom, o Cristiano estava fazendo elogio. Tá. Obrigado, Cristiano. Valeu, parabéns, não, a régua tá alta. Não, é que tem um minuto apenas, o Sandro, nesse minuto, tenta resumir para nós, Sandro. Vamos lá, então. Primeiro, bom dia a todos, integrantes da bancada desse que é o melhor debate esportivo do Rádio Gaúcho, convidando aos nossos guaibeiros a acompanharem mais uma edição do Guaíba Correio Rural neste sábado, entre 8h30 e 10 horas, e entre as atrações, um projeto desenvolvido aqui na Zona Sul de Porto Alegre, no Centro de Treinamento Tomás Gonçalves, que é um ginete do freio de ouro, do nosso cavalo crioulo, que chama-se Menos Telas, Mais Celas, que envolve crianças da comunidade, crianças carentes, pobres, das comunidades da Zona Sul de Porto Alegre. Hoje, 70 crianças que fazem parte deste projeto, que recebem aulas gratuitas de equitação e que são estas aulas bancadas por 5 padrinhos. Dentre estes 5 padrinhos, 2 bastante conhecidos do mundo esportivo. Um deles é o goleiro Rocher, do Internacional, que é um dos padrinhos, e também o Carlos De Pena, que hoje está no Curitiba. Não sei se o José Carlos Roque já tem possibilidade de a gente rodar, então, ainda não. De repente posso rodar por aqui, então, uma palavra do Rocher falando sobre esse projeto, então. Estourou o horário. Estourou. Então, tá. Eles mantêm 70 crianças. 70 crianças e há mais 60 crianças na fila de espera, então está se buscando novos padrinhos para ajudar nesse projeto interessante. Uma semana toda tumultuada que a gente viveu, em razão aí das questões relacionadas à adultização das crianças, está aí uma bela iniciativa. Quando é que? Amanhã? Amanhã, entre 8h30 e 10. É a última entrevista do programa, entre 9h45 e 10 horas. Parabéns para o Rocher, para o De Pena, aí, são uma bela iniciativa e mostra que a boleirada também se importa. O De Pena eu sei que é criador, né? O De Pena tem... O Rocher eu não sei. O De Pena está com 2 animais classificados para a grande final do freio de ouro na Expo Inter. Ele é proprietário de 2 animais. Tem mais crianças na fila de espera. E tem mais 60 crianças. Se tiver jogador que queira ajudar. Jogador, empresário, quem quiser ajudar aí, manter uma criança ou outra lá, então é um belo projeto. Obrigado, Sandro. Estouramos o horário. Bom final de semana a todos. Tem as jornadas, nós convidamos vocês e voltamos na segunda com o debate. Tchau. Você ouviu Ganhando o Jogo.